Então, pessoal, estamos aqui para mais um episódio, né, do Entre Prosa e Divagações. Eu novamente aqui, né, Thiago de Souza. Faz acho que mais de um mês que eu não apareço por aqui. Eu tava sentindo o posterior da coxa, aí por isso que eu não vim, né? Vocês sabem como que é. Falando de futebol, né? Que a gente vai falar de futebol hoje, então chinelinho aqui, né? Eu tenho que meter essa. E do meu lado aqui, vocês já ouviram a voz dele, Danilo Sanfelice. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Como vocês estão? Eu estou apreensivo que o Palmeiras resolveu não se classificar para a próxima fase do Paulista, né? Tá na dificuldade ali, mas estamos esperançosos, né, E o Thiago? São E o São Paulo. Paulo fez o que devia fazer, né? Que Não, um mas bom não por rival mérito, faz. não por mérito, é porque o time é ruim mesmo, Não sabe? sei, eu Os acho que caras deu estão uma há 4 entregada. meses sem receber, vocês acham que os caras tá Não, como? eu acho que deu uma entregada. Se eu recebo mensalmente e já faço corpo mole, Se imagina. bem, se bem que em 2004 São Paulo deu aquela ajuda pro Corinthians, né? Então, é isso, por que cara. que não ajuda o Palmeiras agora? Não tem que ajudar ninguém não, mano. Cada um tem que vencer pelo seu próprio mérito. Detesto o grafite até hoje, velho. Também, né? Mas fazer o quê, né? É isso aí. E conosco aqui o nosso integrante internacional, Guga Chakra. Guga Chakra, Fábio Bolliger. Olá a todos, como é que estão? Já que estamos a falar de futebol, realmente nem eu quero falar muito, apesar do episódio ser sobre futebol, porque o meu time e o time do convidado fizemos uma péssima partida na Venezuela, que, pelo amor de Deus, fazia tempo Vocês que eu não via o perderam Corinthians jogar mal daquela maneira. pro time CLT da Venezuela, foi? Eu fiquei sabendo que Empatou, o né? goleiro, depois que terminou a partida, o goleiro foi pegar umas corridas de Uber. Mas é porque o Corinthians não tem passaporte sul-americano, né? Daí é difícil. Todos os Libertadores é complicado pro Corinthians. Né? Passaporte sul-americano é difícil, né? Porque É, nosso o passaporte é Mundial. internacional, né? Então viajar só aqui na América do Sul é O meio nosso a gente complicado. vai para outro continente, a gente não se limita à América O do nosso tem Sul. visto, né? É que eles não precisam de Entendi. visto pra viajar, o nosso precisa. A participação do Corinthians na Libertadores é igual a do São Paulo na Copa do Brasil, né? Pois é. É uma vez e nunca mais. E acho que vocês já ouviram a voz dele, né? O nosso participante especial aqui, né? O nosso convidado. Não é o Juninho Pernambucano, não é o Juninho Paulista, não é o Juninho Acreano. Juninho. Famoso Juninho Aires. Prazer, bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal que tá assistindo a gente. Uma honra aí estar participando do Entre Prosas e Divagações. Muito obrigado pelo convite, Fábio, Danilo, Thiago. Muito obrigado a todos aí. Hoje, falando de futebol, né? Espero que a gente tenha um ótimo episódio hoje com bastante conteúdo. Difícil, mas vamos lá. É isso aí. Vamos começar então, pessoal. A gente vai falar sobre a Ponte Preta, né? Associação Atlética Ponte Preta. E por quê? Porque primeiro que a gente tem o quadro sobre futebol, a gente está desenvolvendo a história do futebol paulista, né? Como vocês já devem ter observado. Falamos no primeiro episódio desse quadro lá atrás sobre o futebol paulista em si, futebol profissional paulista. Falamos do Juventus da Moca, da Portuguesa, do Guarani. E se falamos do Guarani, temos que falar da Ponte Preta, né? Sim, Naturalmente. Senão o pessoal lá de Campinas ia tocar fogo na gente. Fica a pé da vida. O fato interessante, já começando, o fato interessante é que o estádio, isso eu acho muito legal, cara. O estádio da Ponte Preta fica na mesma rua do estádio do Guarani, né, cara? Então é um troço muito massa, assim. E um fato bem legal disso é que os dois estádios eles foram construídos pelos torcedores, né? Tiveram a empreitada da mão de obra, que foi tanto a rivalidade, que um foi lá, foi construído primeiro, e aí o Moisés Lucarelli e os torcedores foram e falaram, não, eu vou ajudar a construir o estádio do meu time. Sim. E não tem problema. Mas você é torcedor, tem que contratar. Não, o contrato é eu. Sim. Eu vou estar aqui com a mão na massa. O cara trabalhava das 9 às 6 e depois ia lá bater uma laje, né? Cara, isso é muito interessante, porque isso é algo muito valorizado nos clubes latino-americanos. Né? Tem, tipo, alguns clubes na Argentina que isso aconteceu, tem o Cerro Porteño no Paraguai que isso aconteceu. E isso é muito valorizado, mas isso é pouco dito no Brasil, né? E tem clubes como o próprio Guarani e a Ponte Preta que isso aconteceu. E é algo bastante louvável, né? Algo bastante incrível, assim, eu acho. Mas vamos começar com o contexto histórico, já que somos um podcast de história, né? Para dar o que estava acontecendo no Brasil no advento da fundação da Ponte Preta.
O Brasil passa por um processo um pequeno, bem pequeno, mas importante processo de industrialização, início de uma industrialização no fim do século XIX. E há um aumento de produção decorrente disso, né? E é necessário melhorar o transporte dos produtos, né? Então, sair das fazendas e ir para porto e tudo mais. Esse transporte ainda era muito insosso e muito desigual em relação à produção que estava crescendo, né? Então, diante disso, como consequência, há o desenvolvimento da malha férrea no Brasil. A primeira é de 1854, ligando a cidade de Rio de Janeiro a Petrópolis. Então você pega metade, né? O início da segunda metade do século XIX, isso já está sendo desenvolvido, que é a Estrada de Ferro de Mauá, né? No Rio de Janeiro. Beleza. Em São Paulo, esse processo acontece mais ou menos ao mesmo tempo. A primeira aqui em São Paulo é a São Paulo Highway, de 1867, ligando a cidade de Santos a Jundiaí. E por que Santos a Jundiaí? Porque Porto de Santos é muito importante, ainda é hoje em dia, imagine no século XIX, né? E Jundiaí é o início do interior de São Paulo, interior cafeeiro e tudo mais. Então é um ponto de partida muito importante, né? Então essa primeira estrada é muito importante. E essa linha férrea, ela se desenvolve a partir de Jundiaí para dentro, né? Para dentro do estado de São Paulo. E Campinas está do ladinho, né? Jundiaí e Campinas é uma distância bem curta ali. Então, logo depois, em 1872, é a fundação da Estação Central de Campinas, aprofundando, portanto, esse processo. A linha férrea, né, a linha de trem ali, ela passava pela cidade de Campinas, ela passava embaixo de uma ponte. E essa ponte, por o trem passar ali e o vapor que sai do trem, essa ponte começou a ficar danificada, né? E daí a gerência da cidade ali decidiu cuidar dessa ponte, né? Porque corria risco de deteriorar a ponte e cair. E daí vai cair em cima do próprio trem, né? Então, em cima de alguma verdade. pessoa. Sem falar que uma ponte é um Não, troço cair em importante, cima né? de uma pessoa, tá bom, beleza. Firmeza, Não, né? de O boa. problema é trem. cair Agora no em cima trem, do né? trem, não, velho. Porque aí é dinheiro. É Agora caiu dinheiro. em cima da pessoa. Acontece, né? Acontece, só fazer o quê, uma mano? indenização já É, resolve, não, né? beleza, morreu gente. Não tá nem aí, não. E dependendo de quem morrer, nem tem Não tem, indenização, né? não tem. E daí, o que a prefeitura ali, os governantes da região fizeram? Eles passaram um produto na ponte que evitava com que esse vapor deteriorasse o concreto ali, né? Como se fosse aquela, tipo uma manta Isso. pra suportar o calor, né? Exatamente. Pra não deixar deteriorar a ponte. Exatamente. Aí, e o produto era preto, né? Exatamente. Aí que tá o grande X da questão. Isso que é interessante, assim, como as coisas são simples, né? É verdade. O produto é preto, a ponte tá lá, ficou uma ponte preta. E daí, o bairro, todo o processo de industrialização, se você for estudar, ao redor tanto da indústria quanto do que permeia a indústria, por exemplo, a linha férrea, surgem bairros operários. Normal, Sim, né? sim. Que as pessoas vão trabalhar na indústria, vão trabalhar próximos ao caminho, né? O trem pode ser um acesso a isso. E daí vai desenvolvendo bairros operários ao redor disso. E, portanto, ali desenvolveu um bairro operário ao redor dessa parte da linha. Obviamente, próximo à ponte, que não é fazer do nada, né? A ponte, obviamente, é um caminho importante. E daí surge o bairro da Ponte Preta. Famoso. Não, e isso é E não interessante. o bairro que é do time da Ponte Preta. O nome do bairro é Ponte Preta. Não, interessante é que essa escolha de nome, ela caminha muito a favor de como os estadunidenses escolhem os nomes dos times de basquete, futebol americano. Por exemplo, Detroit Pistons. Por que Piston? Porque Detroit, por muito tempo, foi uma cidade onde se fabricava muito carro. Então, a questão do pistão. Indiana Pacers. Por quê? Pacers é velocidade. E em Indiana ocorre muitas corridas, muitos campeonatos de corrida. Aí você pega Los Angeles Lakers. Mas em Los Angeles não tem lago.
Mas o time vinha de outra região que tinha muitos lagos. Por isso, Los Angeles Lakers. Então, é interessante essa questão da Ponte Preta. Tipo, tem no futebol americano também, tem só nessa mesma questão, tem um time que chama Red Velvet, né? Sim. Que é É um bolo. Não é um bolo? É um bom... Red Velvet, não, que é o índio. Redskins. Que é sim, pele vermelha. Verdade, Que é o índio, que era Pode pele crer, vermelha. Então, pode por crer. que o time vai chamar peles vermelhas? É, Porque os isso índios mesmo. são peles vermelhas, Sim. Redskins. Sim, Legal, isso mesmo. legal. Desculpa esse erro aí de Legal, cara, cognição É que a agora. cidade fabricava muito bolo também. É. né? É interessante isso, de fato, né? Como que uma coisa da região dá o nome ao time, né? Dá o nome ao time. E Ponte Preta é muito simples, né, cara? Mas é o que marcava aquele lugar, né? Sim. E daí, nesse contexto, em 1897, jovens do Colégio Culto à Ciência limpam um terreno baldio. Terreno baldio é uma coisa que hoje em dia tem menos, né? Mas que, sei lá, quando eu era criança tinha muito terreno baldio aqui em Osasco, né? E imagina no século XIX. Mano, na minha rua, eu moro no extremo sul de São Paulo, na minha rua tinha... Só na minha rua, assim, tinha uns 2 terrenos baldio. É, exatamente. E a gente fazia o quê? Entrava no terreno baldio pra pegar mamona e fazer guerra de mamona. Normal, isso é padrão da infância. Hoje em dia não tem mais isso. Não tem. Nem tem mamona, Porque mas... não tem terreno baldio. Não tem terreno baldio. exatamente, é. Terreno baldio criando caráter. Exatamente, porra. Então, daí justamente tinha um terreno baldio e esses jovens do colégio ali limparam o terreno, não é de ninguém, né? Limparam o terreno, pegaram os bambus, fizeram um gol ali, um bagulho bem desenvolvido, assim. Porque Sim. quando eu era criança era chinelo marcando gol ali. Chinelinho, E o tijolo quebrado, né? É isso aí. Eles não, eles fizeram uma coisa mais desenvolvida ali. E eles limparam o terreno e fizeram um campo ali, né? E esses mesmos jovens, posteriormente, no dia... Perdi o dia aqui, gente. Calma aí. Tá errada a minha data aqui, mas no dia 11 de agosto de 1900, né? Esses mesmos jovens se reúnem e fundam a Associação Atlética Ponte Preta. E é uma data interessante porque é a mesma data de fundação da Estação Central de Campinas, né? Para você ver essa relação, o quão importante é para a região ali o desenvolvimento da linha férrea, né? Então, o 11 de agosto, no caso, não foi uma coincidência, né? Eu acho que uma questão muito interessante do começo do futebol brasileiro é que quase sempre tem alguma coisa das linhas férreas, da ferrovia como um todo, envolvida com o futebol. Sim. Para um exemplo mais prático, melhor que esse impossível, é o Ferroviário Araraquara, Sim. que já está no nome. O clube de futebol, o primeiro clube de futebol fundado no Brasil foi o SPAC, São Paulo Athletic Club, do Charles Miller, que por sua vez estava relacionado com a São Paulo Railway, novamente. E aí, com tudo que vinha, e por que tem essa questão, agora pegando a questão histórica? Quem que trazia as linhas férreas eram os britânicos. Quem inventou o futebol, os britânicos. Quando os britânicos chegavam para construir ou para trabalhar dentro da São Paulo Railway, o que eles levavam além do martelo? Uma bola para jogar no meio tempo. E aí o futebol se espalhou muito através dos caminhos ferroviários. Muito por conta disso que essa questão da ferrovia está muito sempre ligada ao futebol. Um outro exemplo é os portos, porque os marinheiros britânicos chegavam e traziam futebol também. Por isso que muitas cidades portuárias têm grandes clubes de futebol, Boca Juniors, o Santos, e assim vai por diante. É isso aí. E no caso da Ponte, a Ponte é uma coisa muito importante, muito interessante, é que a Ponte é o segundo clube mais antigo do Brasil. O primeiro é o Rio Grande, e o Rio Grande foi fundado no dia 19 de julho, né? Então é uma questão de dias ali. Só que tem a diferença para o Rio Grande, que o Rio Grande ele não tem uma história contínua, né? Ele, em algum momento da sua história, ele parou as atividades e depois voltou. E a Ponte não, a Ponte Preta tá continuamente desde então. E a Ponte Preta, querendo ou não, é um clube bem maior do que o Rio Grande, né? Então, embora a Ponte não seja o clube mais antigo do Brasil, é o clube mais antigo do Brasil em uma atividade contínua, né? É algo bem importante, assim, né? Pegando só um gancho no que o Fábio disse, os britânicos trouxeram o futebol para cá, né? Eles iam construir a linha férrea e eles traziam uma bola para jogar nas horas vagas, né? Eles que trouxeram
tecnologia das ferrovias para cá. E aí, o que tem de legal nisso? O futebol, nessa época, ele era um esporte que ele era jogado pelas altas classes, né? Uhum. Pela elite ou pelos funcionários das linhas férreas que eram de pele branca, de pele clara. Uhum. Os negros não podiam jogar, porque eles entendiam que, não, esse esporte aqui é um esporte da elite, então vocês não vão poder jogar. E aí, um dos fundadores que o Danilo disse, um dos fundadores da Ponte Preta, que é o Miguel do Carmo, que era um trabalhador negro, foi lá e falou, ó, a gente vai criar aqui o Clube Associação Esportiva Ponte Preta, e uma das regras do estatuto do nosso time é que tem que ter jogador negro, porque não é porque a gente é negro que a gente não pode jogar bola, a gente tem que jogar bola se a gente gostar de jogar. Tem essa ideia de segregar aqui, você é isso, você é aquilo. Então, Isso é muito interessante, partindo do pressuposto que estamos falando do ano de 1900. Né? 1900, exatamente. Por isso que eu acho um ponto muito importante da história da Ponte Preta na história do futebol brasileiro. Exatamente. O Miguel do Carmo, como o nosso convidado falou, ele foi um dos fundadores e tinha 15 anos só, né? Porque eram jovens ligados a uma escola, né? E só que ele, embora tivesse 15 anos, ele já era um operário da Highway ali, né? Da empresa que cuidava da linha férrea. E ele era um encarregado para supervisionar, né? As linhas. E ele já tinha um papel importante dentro Ele já tinha um cargo alto, um né? cargo Se a gente alto na parar pra função pensar pra dentro da época, gente. né? 15 anos Com ainda, 15 pô. anos de idade, então... Ele era supervisor de cargas, um negócio assim. O que vocês estavam fazendo com 15 anos de idade? Pois é. Eu nem posso falar. Então. E justamente Tava jogando bola. jogando bola. Não, eu jogando tava bola. jogando bola, porque na rua que eu morava, né, tinha um campo, né? Primeiro ponto de barrão e depois virou grama sintética, né? Ah, verdade, eu lembro do campo lá da sua casa. Entendeu? Então, o interessante, né, então, é que a Ponte Preta, ela reivindica essa questão que o Juninho falou, de ser o primeiro clube da democracia racial, né? O termo que eles criaram e que eles desenvolvem ali. Inclusive, eles levaram um pedido à FIFA de reconhecimento disso, né? De ser o primeiro clube no mundo, ou pelo menos no Brasil, a aceitar negros, né? E o que a FIFA fez? Ignorou. Cagou. Cagou. É, A FIFA né, primeiro velho? falou assim, não, junta documentos históricos para comprovar, monta um dossiê e entrega pra gente. A gente vê depois. E daí, quando voltar, a gente compra. Eles falaram. E daí, quando a Ponte Preta entregou esse dossiê, eles simplesmente não responderam. Não, se a FIFA tá ignorando os casos de racismo em torno do Vinícius Júnior, que, querendo ou não, é um dos principais rostos do futebol atual, mano, Imagina em 1900, Imagina. 1900, né? Justamente. E essa questão também, acho que tem muito a ver com o fato da Ponte Preta ser um clube não ligado às elites desde sua fundação. Porque, como o Juninho falou, uma boa parte, se não a maioria dos clubes formados logo no início do futebol no Brasil, e assim, bem no início mesmo, porque, por exemplo, o Corinthians é um clube operário, mas ele já é de uma segunda leva. A gente tá falando de 1900, 1902, 1905. Esses primeiros clubes, eles são muito das elites. Por motivos óbvios, né? Por motivos justamente como o Fábio falou. Quem traz esse esporte eram pessoas mais ricas. E até estudantes que eram já brasileiros, mas tipo, filhos de inglês, ou até ingleses, que moravam aqui e que iam estudar na Inglaterra e tudo mais, estudar na Europa e voltavam com o futebol debaixo do braço ali. Mas são clubes todos elites, né? E daí tinha toda essa questão de manter o futebol ali. Tem uma série, até adiantando, eu já dei essa série aqui já nas nossas dicas culturais umas 200 vezes, mas é uma série boa. Chama The Game, tem na Netflix. Uma temporada só, bem fácil, que ele conta a história do futebol, o início do futebol na Inglaterra, né? E mostra isso, mostra como ele era um esporte da elite, e o operário vem, primeiro na Escócia, a classe operária na Escócia vem no futebol, e como essa elite, ela é bastante reticente em profissionalizar o futebol. Porque se você não profissionaliza, o operário vai ter muito mais dificuldade de jogar, né? Porque ele não tem tempo para isso, ainda mais no século XIX, início do século XX.
que trabalhava 14, 15 horas por dia, né? Vai Não jogar tinha- bola quando, né? Não tinha lei trabalhista, né? Exatamente. Nessa Não época. tinha salário mínimo, não Exatamente, tinha day off, não tinha home office, pessoal. Final de Exatamente. semana, trampo. não existia. Todo dia é segunda-feira. Exatamente. Era 7 por 0, né? 7 por 7, né? 7 por 7. E daí é interessante porque daí a elite, a arma dela para evitar que a classe trabalhadora participasse, não era assim, você é pobre e não vai jogar. É tipo, não, beleza, mas só não pode profissionalizar. Porque daí isso já excluía de fato. Ah, sim. Isso na sim. Inglaterra, né? E aqui no Brasil foi um processo parecido. As elites não queriam a profissionalização do futebol justamente por conta disso. Mas a Ponte Preta é um clube que ele já desde o início é fundado por uma classe trabalhadora ali. Só que ele não é igual ao Corinthians, que ele é um clube muito da classe trabalhadora. A Ponte Preta é um clube meio que de todos. Então tinha foco mais a classe trabalhadora por conta do bairro, mas também tinha o pessoal de classe média, o pessoal mais rico da cidade de Campinas. Mas tem um ponto nisso, né? O Corinthians, sim, é um time da classe trabalhadora, mas ainda é um time da cidade grande. A Ponte Preta não, ela é um time... os primeiros campeonatos que a Ponte Preta ganhou foi o Paulista Campineiro. Então, é o Paulista do interior. Não é nem aquele Paulista que tá batendo forte aqui. É o Paulista como se fosse a Série A2 do Paulistão. Sim. Exatamente, E daí, voltando na questão do Miguel do Carmo, o historiador José Moraes dos Santos Neto, ele foi responsável por fazer a pesquisa que comprova esse fato, né? De que a Ponte Preta foi o primeiro clube a aceitar negros, não só como o jogador ali, mas como no estatuto também, né? Isso é interessante porque, obviamente, para fazer aquele dossiê, você precisa de um documento histórico, né? Não só de uma história oral, por exemplo, né? Então, existe documentos históricos, existe uma pesquisa acadêmica comprovando essa questão, né? É um ponto importante. E mostra também que a reivindicação desse fato é importante também, porque o Miguel jogou na Ponte de 1900 a 1904. E ele saiu da Ponte porque a empresa transferiu ele para outra cidade. Então, você vê que não era um futebol profissional ainda. E, portanto, era bastante segregador o processo. Mas ele jogou por 4 anos e até então, o primeiro clube que era reconhecido como o primeiro a ter um jogador negro era o Bangu, do Rio de Janeiro, em 1905. Então, essa pesquisa, ela recontou a história, né? Uma pesquisa, de fato, muito importante. E uma coisa engraçada, assim, quando eu tava estudando, lendo sobre esses fatos da Ponte Preta, isso foi um pensamento que eu cheguei. Não sei se pode ser verdade, mas, assim, o Miguel do Carmo foi lá e criou o clube. E aí o futebol naquela época era um esporte elitizado. Então, de uma certa forma, os donos das linhas férreas, das ferrovias, pegou e falou, pô, esse moleque aí criou um clube de futebol, tá de brincadeira? Vai trabalhar em outro lugar. Pode ser também. Pode ser também. Mas isso foi uma concepção que eu cheguei. Não sei se é sim. verdade, se foi o que realmente aconteceu. Mas, tipo assim, poxa, esse moleque... Mas pode ser completamente. Pode ser que tenha acontecido Você isso. conversa Se a hoje em gente dia, parar pra imagina. parar pra pensar pelo contexto da época, nossa, isso pode ser muito plausível. A gente falou no episódio... Não sei qual episódio foi do próprio Guarani. Não, foi no episódio do Carnaval semana passada. Que na Primeira República Brasileira, não existia essa coisa assim, tipo, a pessoa é branca, mas ela é antirracista. Não existe isso. Não existe. Na Primeira República Brasileira, a pessoa branca era racista, ponto final. Não, mas a gente Porque tem não que pensar... existia o contraponto. Até os Sim. abolicionistas, eles lutavam por aquilo não por uma questão humanista, e sim por uma questão econômica, né? Sim. A gente tem que lembrar também esse contexto, né, de 1900 aí. A gente tem que lembrar que as ideias eugenistas e tudo mais estavam extremamente em altas, tinha né? acabado de ser abolida a escravidão em 1900. Também tem isso, sabe? A gente tem as políticas de embranquecimento da população, né? Quando o Políticas governo... do Estado, né? do Estado. O Estado tinha políticas que faziam com que trouxessem imigrantes europeus para cá para embranquecer a população brasileira. E olha como a coisa é bem fechada, né? Eu tava falando com o Matheus no último episódio que nos Estados Unidos tem leis que segregam, né? Então tá escrito no texto da lei que o negro não pode isso, o negro não pode. No Brasil não tá escrito isso no texto da lei. Porém, traz imigração europeia para trabalhar nos cargos que os negros ocupavam antes.
ao mesmo tempo, cria a lei da vadiagem. Todo mundo que estava desempregado no meio da rua ia preso. Quem é que estava desempregado no meio da rua? Então, né? É que nem a questão da profissionalização do futebol que a gente tava falando aqui. Exatamente. Não é que os caras não proibiam, tipo assim, não tinha uma lei falando assim, não, você não pode jogar futebol. Mas eles faziam uma lei com que essa lei A fizesse com que o consequência cara era- não pudesse é, jogar futebol. Porque assim, não vamos profissionalizar. Pô, eu tenho que trabalhar pra comer. uhum, Eu não posso gastar tempo pra jogar futebol. sim. E não é um Porque- trabalho de 8 horas, é um Porque trabalho se de 17. profissionalizar, automaticamente você vai ter que... Você vai virar um profissional, então você tem que Você vai ganhar ganhar salário, dinheiro, você tem que ganhar entendeu? dinheiro. Entendeu? Exatamente. Então, assim, não é que a gente tá proibindo você de jogar, mas a gente tá colocando algo que, Empecilhos. que subjetivamente vai te proibir. Exatamente, Eu ia exatamente. falar isso Na- agora. na que- Subjetivamente, você está proibido proibido de de jogar. jogar. Porque Mas aí eu na- não vou deixar descrito Porque na que você não materialidade, né, o cara não pode jogar. Exatamente. Porque ou o cara come ou o cara joga. Exatamente. E por isso que, assim, a ideia dos sociólogos... Não, pode deixar mais claro. Ou o cara trabalha ou o cara joga. Né? É. Vamos deixar mais claro aqui, mais claro É possível. por isso que os sociólogos do início do século, eles tinham uma má percepção. Eu entendo a percepção, mas é uma percepção errada de democracia racial. Né? Sim. Porque eles comparam os Estados Unidos, e nos Estados Unidos está escrito que não pode. É. Mas no Brasil não tá. Só que daí é uma questão de saber ler a lei e o contexto histórico. Sim, né? por isso que o historiador é importante, né? Porque Exatamente. o historiador, um dos papéis do historiador é ver o documento e falar: o que tá escrito no documento? O que tá Quem é escrito que de verdade? escreveu? Por que escreveu isso? Em que período escreveu isso? Qual que era o Entendeu? contexto Esse é o ao nosso redor, trabalho, pessoal. Um dos nossos trabalhos. Exatamente. Pois bem, em pouco tempo, a Ponte Preta ela se fixa, se concretiza como o principal clube da cidade de Campinas, junto com o Guarani. Porque Campinas era um lugar com muitos clubes de futebol. A gente falou isso no episódio do Guarani. Só que esses clubes, poucos deles, ou quase nenhum, se fixaram, se concretizaram como um clube de massa, né, da cidade de Campinas. O Guarani se concretizou. E a Ponte Preta também. Então, esses dois clubes passaram a aglutinar muitas pessoas, muitos torcedores e tudo mais, a serem entendidos como uma identidade da cidade de Campinas, uma força, né? E, obviamente, passaram a rivalizar, né? Você não vai rivalizar com o time que você ganha sempre. Você vai rivalizar com o time que você ganha aqui, perde aqui, empata ali, etc. Palmeiras, quando se torna grande, rivais, porque eles passaram a disputar. São Paulo, né? E, sei lá, o 15 de Piracicaba não, porque o Palmeiras e o Corinthians ganhavam sempre deles. O Então, time que se torna o seu rival é o time que ganha de você, não o Exatamente, time que você É bate isso sempre. mesmo, Exatamente. é verdade. Então, a Ponte e o Guarani, nesse momento, eles se fixaram como um clube de massa da cidade, né, naturalmente, e da região também, né, que tem outras cidades próximas que não tinham clubes tão fortes, e porque eles passaram a disputar todos os títulos ali, todas as vitórias, né. E daí, a Ponte Preta, ela conquista a Liga Operária de Futebol Campineira, em 1912, justamente contra o Guarani. Então, ali, pô, você já em 1912, com 12 anos de existência, conquistar um título contra aquele clube que você já tem uma rivalidade, é um feito grande, assim, para o desenvolvimento do Isso seu é próprio histórico futebol. e importante para a história do clube, né? Exatamente. E desse desenvolvimento dessa identidade, né? De eu sou Ponte Pretano e tudo mais. Em 1927, a Ponte Preta muda o local dos seus jogos. Isso é bem comum, assim, né? Isso aconteceu, por exemplo, no Carnaval, que a gente estava falando no último episódio. A instituição vai crescer, aquele local fica... O Corinthians, com o estádio na Marginal ali, chegou um momento que ele não tinha condições de ter jogo ali. Não podia porque não cabia, mas... exatamente. Então porque- tem que mudar. exatamente. Começou a mandar jogo no Pacaembu. Exatamente. Então, tipo, a Ponte Preta aconteceu a mesma coisa. Aquele primeiro terreno ali não dava conta mais. E daí mudou de local, né? Mas justamente por conta do tamanho da torcida, que já era uma potência naquele momento. A Ponte é campeã paulista do interior no ano de 1927 também, mostrando justamente por que mudou, né? Em 29, ela é vice-campeã amador, vice-campeã paulista amador. Isso é importante porque na década de 20, na década de 30, o futebol, como a gente falou, não era profissional ainda, né? Ou se era em algumas partes. O amadorismo e o profissionalismo, eles andavam ao mesmo tempo ali. Não é uma coisa distinta e separada como é hoje em dia, muito bem separada, né?
Então, ser campeão paulista amador do interior é um troço grande. É a mesma coisa que ser campeão paulista do interior. Que não, esse título, hoje em dia, é muito mal... Não é muito mal visto, mas, tipo, ele não tem uma importância tão grande como era antigamente, né? Tipo, ganhar a Copa Busão, né? É meio assim, até que pros times do interior é um pouco importante, hoje em dia ainda. Mas depende dos times do interior também. Se for o Bragantino, foda-se. O Bragantino não se importa tanto. Vai se importar um clube, a Inter de Limeira. Se ganhar, beleza. Vai botar lá no mural deles e tal. O Velo Clube. É, o Velo Clube, exatamente. Depende do time. Então, se depende do time, você vê que o campeonato não é tão importante mesmo. Porque se tem clube no interior que não se importa tanto... Que depende daquela a relevância que o time tem, né? Exatamente. Não, é por isso que eu gosto do que Investimento. os times do Nordeste estão fazendo, né? Tipo, a Copa do Nordeste hoje, uma ela potência. tá tomando outros rumos, né? Ela tem uma proporção gigantesca. Ela tem uma proporção gigantesca. Antigamente a gente ficava assim, beleza. Exatamente. Mas hoje tem jogo televisionado, vira e mexe a gente tá comentando, tá falando, pô, o Ceará ganhou não sei de quem, ou o Fortaleza ganhou não sei de quem, Santa o Bahia Cruz tá... desde criança. entendeu? Isso aí, isso eu gosto Entendeu? também. Então, vira e mexe, a gente tá comentando, tá falando, e isso é muito importante. Então, Exatamente. tá tomando outra proporção, né? Exatamente. A Copa do A Nordeste. Copa do Nordeste, a detentora de direitos, transmite todos os jogos. Né? Sim, Não, e o mais legal é que a gente, igual a gente tá falando aqui, porque o campeonato, a Copa do Nordeste, antes ela não tinha uma relevância lá, mas sabiam que o Bahia foi o primeiro time a disputar um campeonato internacional no Brasil? Não Foi o sabia. primeiro clube a disputar Libertadores. Ganhou o Brasileiro de 59. E foi pra Libertadores. O Libertadores, primeiro time brasileiro, eu não sabia disso, tava vendo essa curiosidade esses dias. Olha aí. E a gente não dá tanta relevância para os clubes do Nordeste. Sendo que, igual a Ponte Preta teve a relevância aqui de ser um dos clubes, os primeiros clubes a ser fundado, que é onde deu aquele pontapé pro cara olhar e falar assim, porra, o cara criou aquele clube. Então, eu acho que eu posso criar um clube também. Exatamente. Que foi o que o Bahia fez. Pô, o Bahia foi pra Libertadores. Então, outro clube, pô, se o Bahia chegou, por que eu não posso chegar também? Isso é interessante também, porque o Campeonato Brasileiro de 59 ele é criado porque teria uma Libertadores. E como é que você vai escolher o representante do Brasil? Se tem Campeonato Paulista, Gaúcho, Carioca e esses times não se enfrentam. Tem que criar o Campeonato Nacional, que daí sei lá, acho que o brasileiro nesse ano foi o Roberto... Você lembra o nome do campeonato, Fábio? Que é o de 59 ali? Que depois unificou, né? Roberto Pedrosa, Taça Roberto alguma coisa. Já vou dar uma olhada aqui, já lhe digo. Fechado. Que daí é isso, foi uma necessidade externa, né? Pra ter um time representante e porque daí você vai escolher o Flamengo. Mas como é que o Flamengo não jogou contra o São Paulo? Como é que você vai saber se o Flamengo é melhor que o São Paulo? Exato. Daí criou um torneio nacional e o Bahia ganhou. Que é pra quebrar totalmente essa lógica do Sudeste como Sudeste, principal, Centro-Oeste, né? principais... Oi. O nome do torneio era o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, ou Taça Roberto Gomes Pedrosa, mais conhecido coloquialmente como o famoso Robertão. É isso aí, muito Brasil esse nome. É só colocar no aumentativo. Ou no diminutivo. Robertinho. Mas aí Taça Robertinho seria pra Copinha, né? Se fosse a Copinha. É isso aí. Juniores. Exatamente. Esse negócio do aumentativo, antes de você concluir, eu acho muito legal esse negócio que o Brasil tem com o aumentativo, que tudo que a gente traz pra cá não põe no aumentativo. Veio o campeonato árabe pra cá, que é televisionado na Rede Bandeirantes. Não, o Sauditão. É o Sauditão. É maravilhoso. O campeonato saudita. Não, eu não lembro qual comentarista de futebol falou uma vez, que ele falou bem assim, se o Iniesta se chamasse Iniestinha, ele tinha ganhado pelo menos uns dois melhores jogadores do mundo. No mínimo. E duas Copas. E duas Copas. Iniestinha. O Chavinho, né? Chavinho, nossa, Chavinho ia ser muito bom, cara. Ia ser um golpe de marketing pro brasileiro, esse velho. trio, Iniestinha, Chavinho e Messinho. Messinho. Meu Deus. Não, o brasileiro é diferente, cara. E Ronaldinho. E Ronaldinho, com Henrinho também, Coelhinho. né? O brasileiro é diferente, cara. Então, daí, voltando na questão da Ponte Preta, ela é vice-campeã paulista amadora. E por que eu botei no roteiro se ele é vice-campeão ou não campeão? Porque, nesse momento, é algo muito grande, né? Porque ela é vice-campeã de todo o futebol do interior. E é amador, mas naquele momento o amadorismo era o praxe, né? Então, não é uma coisa ruim, né?
Então tem que, é o que a gente sempre fala aqui, né? Não dá para cometer anacronismos, né? A gente tem que explicar o passado com os olhos do passado, não com os olhos do presente. Pois bem, em 29 também, no mesmo ano, a Ponte aplica a sua maior goleada da história ao vencer a Portuguesa por 13-1. Pelo amor de Deus. Não, e é interessante, né, que nesse período você tem várias goleadas, assim, né? O time X e o time Y vai jogar, aí ganhou de 9-1. 9-1, não sei o que lá. E aí eu sempre via essas histórias, eu falava assim, mano, isso é impossível. Aí Santos de 2010 a 2011 pegando os times na Copa do Brasil e metendo 9-0, 13. Só que é curioso que aqui é Ponte Preta Portuguesa, né? É. Portuguesa não é qualquer coisa. Não, não é, velho. Lusa. Isso é o A famosa Exatamente. Lusa. Ainda mais, Ih, né? Lusa, hein? Ih. Tipo, tem isso é uma loucura, assim. O derby de 33, Palmeiras, Palestra Itália meteu 8-0. Como é que um derby acaba 8-0? É, então. Foi uma loucura isso. Os caras estavam 4 meses sem A receber. gente Os caras estavam 4 meses tá sem falando da receber. Ponte Preta aqui, né? Tipo, hoje em dia isso não acontece entre times grandes. Não, tá não ligado? acontece, Tipo, aconteceu raramente. 7-1 no Corinthians sobre o Santos. Sobre o Santos? Sobre o Sobre o Santos. Santos. 6-1 no Brasileirão de 2017. Foi 6-1, também. né? Não 7-1. Foi 6-1. Não, né? o Santos eterno 7-1. Foi 7, Não, ah tá. 7-1. Foi 7. Santos. E 6-1 contra o São Paulo Ah, em 2017 Que agora. loucura, hein? Com o Só Lucão que- na zaga lá, pelo amor de Se a Deus. gente for ver num retrospecto recente também, tem aquele Goiás e Palmeiras 8-0, né? É. Com o São Marcos no gol. Sim. Foi Tem um 8-0. 8-0. Não foi 8-0. 6-0. Foi 5-6. Foi bastante a 0. Foi. 6-0 pro Mirassol. O Mirassol tem também, Mirassol. né? Ah, e tem um jogo também contra o Coritiba, né? Que o Palmeiras toma goleada Foi também. 5-1. 5-0. Assim. Não, o Palmeiras Que tem, a gostava, né? entrevista, que tem a entrevista do Marcos falando, né? Tipo, não, vai voltar pra São Paulo, os caras vão se esforçar pra, sei lá, ganhar o jogo de 2-0, pra falar que é time de guerreiro. Mas, porra, por que não jogou agora? Marcão essa maravilhoso. entrevista do Marcão é sensacional. Marcão maravilhoso, tá louco. Não, são essas pérolas, né, do futebol brasileiro. Tipo o Vampeta falando, vocês fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Hoje é o time do São Paulo tá assim. Exatamente. Mas isso aí ainda é o futebol raiz, na minha humilde opinião. Sem o media training ali, né? Isso é o futebol raiz que tinha que acontecer ainda, que tinha que ter. É que eram os caras sem os 1000 profissionais de marketing pra falar assim, ó, você não pode falar isso. Tá? É que nem o Gil lá falando assim, Gil, o que não pode, o que pode fazer pra jogar? Aí, o que pode fazer A pra lei de ganhar? Gil, a lei Aí de ele Gil. fala assim, só não pode dar o cu. aí o repórter, mano, pior que o repórter, ele é de uma rádio católica, né? Aí ele repreende o Gil. Pô, Gil, não pode falar isso, nós estamos numa rádio católica. Mas o cara podia ter usado isso e falado assim, não, Gil, você tá certo, não pode dar o cu, né? Segundo a lei cristã, não pode dar o cu. Não pode. Ele não soube usar bem a Sim. coisa ali. A lei de Gil, né? É a lei de Gil. famosa lei de Gil. Lei de Só- Gil, pra, maravilhoso. pra ganhar só não pode dar o cu. Lei de O Gil. famoso lei de manual, né? O manual do Minhasher, né? Gil. Isso vai ser um corte, hein? Isso vai ser um corte. Voltando pra ponte, divagação feita, né? Em 1931, ela é campeã campineira pela segunda vez. Esse título do campineira, né? Da região ali, é muito importante para desenvolver a própria rivalidade, né? Você tem Ponte Preta e Guarani ali, um título campineiro da cidade ou da região ali, para o seu rival é uma derrota fodida, assim, né? Então, para desenvolver essa rivalidade, esses torneios locais são muito importantes. O próprio, sei lá, os torneios locais da região de Rio Claro, por exemplo, ele desenvolve a rivalidade entre Rio Claro e Velo Clube. E assim vai por todo o estado, né? Isso é uma coisa que os ingleses fazem muito bem, que é desenvolver as rivalidades regionais, assim. Sim. E é algo muito importante. E um negócio que você trouxe no começo do episódio foi o quê? Que o Guarani e a Ponte Preta, eles têm ainda os seus estádios na mesma rua. Uhum. Que acontece muito na Inglaterra. Os rivais, eles têm os estádios nas mesmas Próximos, ruas, né? bem próximos. Que é para mostrar, mostrar pro outro. E o negócio legal é a educação que um tem com o outro. Tipo, você é meu rival? Não preciso te matar porque você é meu rival. Hoje em Mas- dia, né? Hoje em dia. Antigamente era um troço mais complicado. Fala aí, Fábio. Outro caso clássico de estádios rivais próximos Na Argentina? um do outro é o caso, exatamente, já sabe, o Racing e o Independiente, que Sim. tem o estádio Presidente Perón e o Independente, que é o Libertadores da América, literalmente um colado ao outro.
Eu gostaria muito de saber como é que é a logística da polícia quando os dois têm que jogar no mesmo dia nos seus respectivos estádios. Acho que deve ter Acho alguma que não lei dentro joga. da Acho África. que não tem. Deve acho ser que igual não. no Brasil, não joga. Não joga. joga, A não polícia joga. deve embargar e mudar Sim. o dia, provavelmente. Não dá nem pra fazer em horário Provavelmente. diferente. Cara, mas na Argentina tem umas. Eu ia pra Argentina no fim do ano passado e eu decidi ir em jogo, né? E fui, mano, buscar o calendário pra ir em tudo quanto é jogo. E eles têm um calendário de jogo, assim, ridículo, é absurdo, assim, tipo, quinta-feira, 3 da tarde, jogo. Tipo, como, tá ligado? Como. Como que funciona É isso? porque lá o calendário trabalhístico deles deve ser Tem a com siesta lá, né? futebol, né? Tipo, ó, quinta-feira tem jogo, então folga aí. exatamente. Não, mas a gente também tem que entender o quanto que o quanto a Argentina hoje é industrializada, né? Porque a gente tem que parar pra pensar assim, como é que funciona a escala de trabalho? Porque se for de serviço, se for um país que hoje fornece muito mais serviço do que indústria, então Dá pra normalmente trabalha adaptar. mais em escala, né? E dá aí se pra trabalha adaptar. mais em escala, tipo no meu caso, eu trabalho na área de tecnologia e todo mundo acha, não, o cara trabalha 5x2, folga todo final de semana. Não, eu trabalho em escala, porque eu trabalho na área de infraestrutura em data center, então o data center funciona 24/7. Então tem que ter gente lá todo santo dia. E eu trabalho 4x2. Então, tipo, eu tô de folga hoje e amanhã. Aí domingo eu já trabalho. Aí eu trabalho domingo, segunda, terça, quarta. Aí quinta e sexta eu tô de folga. Então é assim que funciona. Mas Então, aí do domingo que vem você não trabalha. não, domingo que vem eu já trabalho. Eu trabalho sábado, domingo, segunda, terça. Eu falo quarta e quinta. Entendeu? É Então, bom assim, que então seu time jogue sempre quarta e quinta, né? é isso. Vou mandar um ofício lá. Sim, sim, sim. Justamente. E o interessante de Avejaneda ali, que você pega o trem no centro de Buenos Aires e vai pro trem da Zona Sul, ele passa por Avejaneda, né? Que é a Avejaneda, é tipo, sei lá, o Osasco deles, né? Exatamente ao lado de Buenos Aires. E você pega o trem, passa por Avejaneda, e quando você tá na linha de trem, passando por Avejaneda, você vê o estádio do Independiente e do Racing, assim. E é muito próximo é mais próximo que da ponte do Guarani, assim. Porque da ponte do Guarani tem uns 500, 600 metros. O dos dois ali é, tipo, cara, é estádio do Racing aqui, uma avenida, estádio do Independente, sabe? É uma coisa muito bizarra, é muito Só bizarra. uma avenida, né? Separando os dois, assim, é loucura, loucura. É bom pra marcar briga, né, velho? Já marca na avenida ali, pô. Não, saiu do jogo, ganhou, quem perdeu já sabe. Já sabe. Exatamente. Não, foi empate 0x0. Vamos resolver, vamos resolver na E porrada pra ver quem quem ganhar a quem briga, é. pois Já é. era. Aí já contabiliza os 3 pontos, né? Exatamente. E daí, beleza, vamos avançar na história Então, da... 3 pontos aqui na sobrancelha, mais uns 3 pontos nas costelas. É isso aí. Avançando aqui, pessoal, no episódio, a história da ponte, né? Os anos 40 é uma época muito importante do clube dentro do campo, mas fora também. Que a Ponte Preta, ela inicia a década de 40 já conquistando novamente a Liga Campineira de Futebol e já, nesse momento, pela 6ª vez, né? Então, já há um desenvolvimento do histórico do clube na região, né? Em 42, é formado o primeiro conselho deliberativo do clube, tornando o processo da ponte mais democrático, né? Já era um clube democrático, mas aqui é um aprofundamento disso, isso é bastante importante. É novamente campeã em 1943 contra o Guarani, então outro título bastante marcante, né? Em 44, a camisa do clube passa a adotar a tradicional faixa preta na diagonal, a marca do clube, porque antes era uma camisa preta com a gola e a manga branca, né? E nesse momento há uma alternância, né? Você pega a faixa preta distinguindo, Tipo a do Vasco, né? tipo a do Vasco, que é um tipo de uniforme muito marcante, né? Porque são poucos times que têm esse uniforme. Uma curiosidade legal sobre o uniforme é que no início dos uniformes, eles entravam de gravata. Isso, Eles entravam de é. gravata e tiravam a gravata um pouco antes do início do Justamente. jogo. Eles tiravam a gravata, mas era mais pra sair na foto. Nem tinha foto, né? Mas pra sair na foto pra entrar bonito. Sim, que era sim. um esporte classudo, né? Sim. Pra entrar com elegância. Então entrava de gravata, tudo, e aí antes do jogo tirava a gravata. Exatamente. Isso é muito interessante, né? Mostra, de fato, o pensamento da época, assim, né? Hoje em dia não O faz tanto famoso sentido. joga de terno, né? É isso, exatamente. Se jogar de gravata, isso é interessante também. Em 47, o clube conquista novamente a Liga Campineira e o torneio de verão da Federação Paulista de Futebol. Esses torneios secundários tinham bastante importância na época, né? Então é algo bastante relevante na época. Mas o momento mais importante da década de 40 é a construção do famoso
Moisés Lucarelli, né? A ideia do desenvolvimento. Mano, e esse ali. nome é muito bom, né? Moisés Lucarelli. Que é o nome do cara que levou essa... Ele foi o presidente da época, né? É, exatamente. E que levou todo... Ele é um político, né? Um dirigente de longa data do clube. E não só do clube, ele tem bastante importância na Federação Paulista também, de aprovar novas determinações, de lutar pelo que ele acreditava de que era melhor para o futebol na federação também. E foi a partir dele que surgiu aquilo que a gente comentou mais cedo, a questão do... Ele fez algumas ações, né? Beneficentes para conseguir Isso. a construção do estádio. Então, Arrecadar tijolo. a doação, porra, preciso de tijolo, preciso de cimento, preciso de viga, de Exatamente. vergalhão. Exatamente. Ah, mas eu não tenho mão de obra. Aí o torcedor, eu vou ajudar porque eu sou ponte Exatamente. pretano. Eu vou Exatamente. construir meu estádio. É igual a gente, né? Que construiu o Itaquera, graças a Deus. Não fui lá, mas meu imposto ajudou a pagar muito bem. Exatamente. E esse processo é muito interessante, de fato, que isso é muito interessante porque isso iguala ao Guarani. O Guarani também fez isso, né? Então, os dois clubes tiveram o mesmo processo de desenvolvimento da sua casa, né? E o estádio ficou bem legal, assim, é um estádio que, assim, pensando no que a gente tem hoje em dia, nas arenas e tal, o Moisés Lucarelli é um estádio muito legal, assim, muito raiz, né? O estádio do Guarani também mas o estádio do Guarani é maior, né? Ele é um estádio já mais parecido com o Parque Antártico antigo, por exemplo, sabe? Estádio de maior dimensão, ele tem um tobogã bem grande, assim, do lado e tal. O Moisés, ele é mais acanhado, assim, né? Então, ele é tipo uma cancha argentina, assim, mais... Meio sabe? Vila, né? Meio Vila Belmiro. Isso, meio Vila Belmiro, justamente. Mas com a capacidade maior que a da Vila ainda. Exatamente. Tem uma boa capacidade, assim. E tem uma comida muito... Tem um pastel lá que... Puta que pariu, que É pastel porque a bom, torcida do Santos, se fosse um filme, ia se chamar 300, né? Desculpa aí, Santistas. Vai ser divertido o episódio do Santos com Nem tem o mais Thiago. 300 hoje pra, Não tem, pra não brigar tem. com Morreu, você. no Covid aí morreu muita gente. Desculpa, porra, mano, é uma piada. Não, o Thiago vai ser Esse não pode ser corte. cancelado, esse não pode ser corte, tem que passar só. Daí, pois bem, a primeira partida realizada no estádio de Moisés Lucarelli não foi muito bom pra Ponte Preta. Foi Ponte Preta 0, 15 de Piracicaba 3. Putz, mano, imagina você estrear o seu estágio perdendo, É, velho. Pro foda. 15. Por Pro 15. 15, mas o 15 naquela época também tinha uma relevância, assim, no interior, né? No dia 12 de outubro de 1948, pegando um exemplo, a última partida do Parque Antártica foi Palmeiras 4, Grêmio 2, partida oficial, né? O Palmeiras inventou de fazer um Jogo de despedida. jogo de despedida com um time horroroso do Palmeiras da época, chamou o Boca Juniors, foi Boca 2, Palmeiras 0. Caramba, que feio, É. mano. Vamos fazer a despedida aqui, só não bate muito. E a torcida do Boca, muito legal. Qual assim, era o porque a time do torcida- Palmeiras naquela época? 2012? Puta merda! Não foi 12, acho que foi 2011. Foi quando vocês foram 2011. rebaixados. 2012 sim, mas 2011 já tava em processo Era. de Já tava declínio. ali, né? Marcos, O Marcos se aposentou em 2011, né? Não, o Marcos se aposentou em 2012, Era por aí, era... Marcos, Luan. Era o Luan que Marcos o- ainda tava? Cara, eu acho que sim. Deola. Nossa, Que é o goleiro. cara bom, velho. Não. Time horroroso. E daí, assim, uma coisa legal é que a torcida do Boca veio em peso. Vocês eram torcedores que moravam aqui, né? Talvez. Mas A maioria muita era gente. corintiano. Não, era argentino. Que você consegue distinguir a Não, mas maneira a de maioria torcer, era né? corintiano, São Paulino. Não, né? era- Nesse dia, Você consegue ver a maneira de torcer, era argentino, né? Os Mas, caras assim, pegou até o uniforme do Correios pra ir, sabe? Que é igualzinho a camisa do Igualzinho. Boca, né? E daí tinha vamos uma lá, faixa. time. Tinha uma faixa lá na torcida do Boca falando assim, não jogamos amistosos. Da hora. E os caras jogando. E os Acha a torcida Não, do e os Boca caras do foda. Boca Juniors chegando assim, ó. Matando. Aí o Barcos, não, calma aí, que isso? Aí o Deola, não, gente, é só um, É só amistoso. Aí o argentino dando tapa na cara. E o Riquelme aqui, ó, calado. Não precisava disso, né? O Palmeiras podia ter acabado o Não, estádio é. com 4-2 sobre o Grêmio, que tá Nossa, tudo, seria tudo ficar de certo. bom né? tamanho. Não, ia ser mais É, bonito. ficar Ia lindo. ser muito Ia mais ser, bonito. ainda mais um jogo de verdade, né? No Campeonato Brasileiro. Não, daria e até tal. pra você utilizar nas discussões com a sua companheira, né? Já que ela é gremista. Aí você fala já assim, não, usei, meu já. time, Já meu usei, time, meu time já. ganhou do seu na despedida do meu No estádio. último jogo. Não conto pra ela que teve jogo do Boca depois. Agora né? ela vai saber. Agora ela saberá. Ela sabe, né? Acabou com você. É.
E no fim da década de 40, ali, a Ponte foi campeã pela 9ª vez da Liga Campineira, então já tem uma Viciada em ganhar, tradição. hein? Tem uma Viciada em tradição ganhar. ali. Em 49, já em seu estádio, já bonitinho ali, ela é campeã da Taça da Cidade de Campinas. Esse torneio é um torneio que tinha em São Paulo também, né? A Taça da Cidade de São Paulo. Esses torneios, assim, como não O tinha um famoso calendário... regional, né? Como não tinha um calendário nacional, pegando o ano inteiro e o país inteiro, esses torneios eles iam pipocando aqui. Tinha que fazer torneios pra jogar, senão você não praticava É o verdade. esporte, né? Tinham que Isso é criar verdade. esporádicos torneios E ali. já era um momento profissional, né? Então você tinha que, de fato, ocupar o O calendário. calendário. Mas Você a- tinha que botar o cara pra trabalhar, né? A Que parte aí já boa... era profissional, né? A parte boa é que esses torneios, como são regionais, eles vão desenvolvendo as rivalidades, né? Sim. Toda a rivalidade de futebol brasileiro é década de 20, 30, 40, até chegar no fim de 50, que tem os torneios nacionais. Não, e é muito isso, né? A rivalidade, ela é regional, né? Você pega o Ponte Preta e Guarani, aí você pega aqui os 3 aqui da capital. Eu tiro o Santos. Eu não sinto nada pelo Santos da Santos. Baixada, né? É. Mais longe um pouco. Então aí os 3 aqui da capital, aí os 4 lá do Rio. E aí, tipo, hoje em dia a Globo, hoje com o Flamengo despontando aí como uma das potências do futebol brasileiro, né? Atualmente, a Globo tentando criar essa rivalidade, né? Flamengo e São total, Paulo, Flamengo e total. Corinthians, Flamengo e Palmeiras, porque em algum momento ali os times ali do Rio já não competiam tanto com o Flamengo, né? Você pegar o Vasco, o Botafogo, agora o Botafogo mais, né? Aí você pega o Fluminense, eles não batiam de frente com o Flamengo ali em 2019, 2020, aí a mídia tentando criar essa Tem rivalidade algumas entre... rivalidades que existem já. Tipo, a Palmeiras e Flamengo sempre foi muito rival. Assim, tem uma história dos anos 80 que início dos anos 90, na verdade. A torcida do Flamengo tava passando na Avenida Pacaembu, embaixo de um viaduto ali, que é o viaduto que é a rua de cima, dá pro Minhocão, né? Aí vocês Tá fizeram passando ali. emboscada. Porra, olha que loucura. A Mancha Verde pegou uma banca de jornal e jogou em cima do viaduto. Que Caramba, isso, velho. Da torcida do Flamengo. Tá ligado? Histórias do futebol. Loucura. Então Mas- você vê nos 90, início dos anos 90, já tem uma rivalidade que causa isso. Mas tá hoje ligado? vocês, a torcida do Palmeiras e Flamengo, elas são meio que unidas, né? Não, Não? torcida Não, do Palmeiras e Flamengo Vasco. Palmeiras e Vasco. É Flamengo e São Paulo. Palmeiras, isso. Palmeiras e Vasco é uma irmandade que muito bonita. Tipo sinceramente. Palmeiras e Grêmio. Muito mais. É tipo Palmeiras e Grêmio, mas muito mais. Uma coisa... Eu já vi Palmeiras e Vasco no meio da torcida do Vasco em São Januário. Palmeiras marcou gol, comemorei, ninguém falou nada. Tá ligado? Então, isso E eu fomos, acho... e fomos tomar cerveja depois. Uma coisa que eu acho muito legal nos campeonatos cariocas é que, assim, tem a questão da torcida organizada dentro do estádio, ela ter que ficar no seu aspecto lá separado, mas no estádio em si, a torcida é mista. A torcida Tem é um mista. setor de torcida mista. E em São Paulo não Nem tem torcida. maturidade pra acontecer esse negócio, porque, tipo, rolou recentemente agora um jogo do Corinthians e São Paulo lá, no Morumbi, e a menininha gritou um gol Menininha, criança, gritou o gol do Corinthians lá, o babaca do torcedor foi brigar com a menina. O cara loucura, foi, pelo amor de Deus, apontou o loucura. dedo na cara da menina. É Você tá loucura. fazendo o quê aqui? loucura. Você é louco? É uma criança, Uma velho. criança, exatamente. E o pai, tipo, você é louco, mano. Minha filha é uma criança, ela não entende. E o cara, mas aqui é São Paulo e não Ah, sei tomar o quê. no cu. É Então, loucura. o cara muito babaca. Cara, velho. no Rio, assim, longe de mim defender essas questões, tá bom? Mas no Rio existe uma pista, que é de briga de torcida, né? Que os caras só vão na mão. E, ou seja, isso parece uma besteira, mas isso não existe mais no Brasil. Porque você olha as cenas. Não, a que gente devia tem. institucionalizar isso, velho. Já resolveria bastante Isso, coisa. exatamente. É brincadeira, então, pessoal. Não pode barra de ferro, hein? Então, mas É isso, só na mão, é só no soco. mas isso é um troço interessante porque é um lugar, o único lugar do Brasil onde isso realmente acontece. Porque o resto do país inteiro tem barra de ferro, bambu. Não, a gente tem que lembrar o que arma. aconteceu há pouco tempo atrás, né, mano? Ah, Mataram o cara e estupraram ele na rua, velho. Com a do Cruzeiro, né? A do, Não, eu tô falando Santa Cruz do e Santa Cruz e né? Sport. Mais recente ainda. Mais recente Sim, ainda. mataram o cara e estupraram Teve ele no meio da rua, a do velho. Cruzeiro lá também, Também. Com a que foi... Mancha Verde. Da né? Mancha Verde pegou. Não sei se chegou a assistir algum vídeo da questão. Mano, o bagulho chega a dar medo. É loucura. A quantidade de torcedor e os caras quebrando as barras de ferro tipo, de uma praça assim,
pegando as barras de ferro, umas barronas, e indo pra cima pra armar emboscada no busão da Fúria que tá vindo. E quando os caras pegam, mano, e bate nos caras e filma. Aqui é a mancha e É loucura, isso. é loucura. Por isso que eu não gosto da mancha verde. Pô. Cuidado, hein? Nós temos muitos ouvintes da Mancha Verde. Torcedores da a gente Mancha. tem Tudo bastante, bem com a gente você? tem Desculpa bastante. aí, é só brincadeira. Ele é convidado, gente. Ele não faz parte oficialmente, vai cancelar o podcast. Mas fato é que no Rio, de fato, tem uma cultura diferente. Eles são assim, mais civilizados do que a gente. Eu não Brincadeira. usaria a palavra Brincadeira. civilizado, mas tanto do ponto de vista do torcedor comum, mas também do torcedor organizado. Óbvio que acontece bosta também. Não, sim, acontece sem Não, mas brincadeiras à Não, teve parte. um moleque durante a época do Enem, ele tava com uma mochila do Fluminense e a torcida alguns torcedores do Flamengo barraram ele e tomaram a mochila dele e não deixaram ele fazer a Que prova. isso? Complicado, Perdeu o Enem. Complicado. Passei um ano estudando, eu sou corintiano, não posso fazer o Enem agora. Imagina. Aonde você- que caiu a sua escola? Lá na Barra Funda, mano. Não Tô vou, velho. fudido. É só. Então, aí o moleque não perdeu a prova, mano. É, foda. Agora, voltando pra Ponte, pessoal, senão o torcedor da Ponte pode ficar bravo, né? Se a gente ficar devagando muito. Ah, sim. Em 51, a Ponte Preta já inicia a década, né? Conquistando 3 títulos importantes. Novamente, a Liga Campineira, né? Que aí já era o 10º título. O campeão paulista do interior, que é um título bastante importante nesse período mesmo. E o campeão paulista amador, que daí é o campeão paulista geral, só que do futebol amador. Que também é algo relevante, porque daí nesse participam clubes maiores, assim, ligados ao amadorismo, né? E que a Ponte ganha, então é algo bastante importante. E esse título do campeão paulista do interior rende a Ponte Preta, né, o convite para participar da primeira divisão do Campeonato Paulista pela primeira vez. Então, isso é interessante, assim, porque muitos anos da história do futebol paulista, houve uma disputa do campeão paulista da cidade, né, o campeão da cidade de São Paulo, da capital, né, e o campeão do interior, que eu particularmente acho que uma coisa que devia voltar. E até melhorar o calendário dos clubes da Sim. primeira divisão e tal. Que aí seria o campeonato, o Carioca hoje, que é Taça Rio, Guanabara, pra ir pro campeonato Exatamente. Carioca. Algo assim, Eu nunca né? entendi. Eu nunca entendi, Cara, velho. antigamente eu acho que era mais fácil de entender. Mas essa questão do interior é interessante porque você vai sempre fazer uma final do Campeonato Paulista geral entre um clube que disputou a de São Paulo, porque daí o Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos iam se enfrentar nesse primeiro no momento, né? E daí desses da capital ia surgir um campeão, e daí do interior, os do interior fazem um campeonato paralelo, surge um campeão e joga uma final depois. Por exemplo, o Guarani foi campeão do Paulista, foi campeão nessa época em cima do Palmeiras, nessa perspectiva. Ainda numa outra época mais amadora, mas nessa E perspectiva. nesse campeonato do interior daria até pra fazer um campeonato mais longo, né? Sim. Justamente. Entendeu? Até porque tem muito time, né? Enquanto os times da Série A estão disputando Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e o caralho a 4, os times do interior que não disputam tantos campeonatos poderiam estar disputando esse campeonato até chegar o período de chegar à final. E dá pra regionalizar, né? Sim, Criar sim. fases, por exemplo, com, sei lá, Rio Claro e o Velo Clube no mesmo grupo. Sim. Os 2 times de Campinas no mesmo grupo. Então, fomentar ainda mais essa rivalidade, né? Porque, assim, e sem falar que, assim, o futebol brasileiro hoje em dia é uma piada, assim. Porque a Ponte e o Guarani ficaram anos sem se enfrentar. Porque um tava numa divisão, outro tava em outra e tudo mais. Mesmo no Paulista, né? Porque um tá na A2, outro na 1. E daí teve um momento, só uns 2 anos atrás, que eles iam se enfrentar na Série B. E daí a polícia determinou a torcida única, né? Daí você tira metade do encanto do derby ali, sabe? Essa questão da torcida única matou o futebol paulista, cara. Sim, é uma coisa bizarra. Mas essa questão da torcida única, ela se viu necessária, né? Acho que não Mas eu acho que não essa resolve questão, nada, essa assim, questão sabe? da torcida única diz mais sobre a ineficiência da nossa segurança pública do que... E não Não, resolve mas não nada, só a né? ineficiência Porque da a questão segurança é só pública. proibir. Proíbe. Mas aí os caras estão se degladiando O em último outro lugar, derby que velho. teve, Palmeiras e Corinthians, teve agora um derby recente, né? O jogo foi em São Paulo, aqui no Allianz, e as torcidas organizadas brigaram em Ponta Grossa, Paraná. Só que aí é que Sim. tá... e aí essa é a daí, questão... Não é mas- o local, né? Mas aí essa é a questão. O público maior não tá vendo isso.
Então tá tudo bem. Exatamente. Se a opinião pública embaixo dos não panos, tá né? vendo, beleza, não tá acontecendo. Exatamente. Não tá acontecendo no estádio, não tá acontecendo na porta do estádio, a Globo não tá filmando, beleza, então tamo bem, mas mesmo assim tá acontecendo, só não tá acontecendo debaixo dos seus olhos. Em 52, pessoal, teve um torneio importante também, que é e a Ponte Preta vence, que é um torneio triangular de Campinas. Só que daí, nesse torneio, não só os clubes de Campinas participaram, como também o Bangu do Rio de Janeiro. E o Bangu, nos anos 40, é um clube bastante relevante, assim, né? É tipo o América do Rio, ou o Juventus da Moca. Então, eram clubes tradicionais, que tinham uma importância grande, e que hoje em dia meio que não sumiram, mas perderam muito da Mas sua relevância. Né? Pegando um gancho no que você disse do Bangu, no começo do episódio a gente comentou que o Bangu também é um dos primeiros Isso. times a ser fundado no Brasil. O Bangu é de 1905. Isso. E Sim. também tinha jogadores negros. Os jogadores negros, que também têm uma relevância na história do futebol. É. E isso mostra também o quão era organizado os nossos, por mais que fossem campeonatos do interior, de conseguir trazer um time convidado de outro estado para poder jogar no nosso futebol aqui. Exatamente. Em 37 teve o título que foi reconhecido pro Galo agora, né? Como o primeiro campeonato nacional, que disputaram os times do Sudeste, né? Disputaram... Isso é 1937, né? Um período ainda mais difícil de fazer isso. O Galo conseguiu... Eles conseguiram pela CBF... Mas não é brasileiro. É brasileiro. É brasileiro. Primeiro brasileiro. 3 agora. Tem 3 então. agora. Mano, hoje em dia É meio qualquer... bizarro, hoje em dia... O fax, né? O famoso fax. Hoje em dia, jogamos uma altinha ali em Copacabana contra uns argentinos, é Libertadores. Aí vai lá a FIFA e fala, é Libertadores, gente. Não, jogamos uma taça Rio-São Paulo ali, não, A brasileiro. gente não só foi cancelado pelos torcedores do Santos antes, como agora o Thiago conseguiu cancelar os torcedores do Atlético Mineiro, velho. Pô, velho, na moral, mano, qualquer coisa ali, chutei uma bola na parede ali, é um mundial, gente. Mas entretanto, você estava falando que conseguiu juntar clubes de todo o Sudeste. Tinha os clubes do Espírito Santo, de Minas, de São Paulo e do Rio. Era um torneio do Sudeste, mas de qualquer forma. Isso em 1937 é muito difícil, né? Porque pensa no transporte. Em 1937, pro cara sair de Vitória no Espírito Santo para ir para Belo Horizonte, para São Paulo. É aí que entra a linha férrea. É isso aí. Exatamente. Que o transporte, ele existia, a linha férrea, por exemplo, mas também ainda assim é muito demorado. Sim, né? sim. E sem falar que é custoso, num futebol que é semi-amador ainda. Então, era muito difícil fazer esse torneio nacional. E mesmo um torneio interestadual já era difícil. E aqui a Ponte Preta ganhou contra o Bangu, né? Mas também no quadrangular, né? Tinha o seu arquirrival Guarani. E a Ponte ganhou isso em 1952. Em 58, a Ponte inverteu a origem da faixa diagonal, né? Trocou ela de lado. Em 1960, ao aniversário de 60 anos da Ponte Preta, e a Ponte cria um busto do Moisés Lucarelli, né? O seu famoso dirigente, que dá nome também ao estádio, né? Que a gente falou agora há pouco. Em 1960, daí começam os problemas. O clube é rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. Não só de vitórias vivereis. Exatamente. Pela primeira vez, em 1960. Não, já é um problema. Né? Demorou, mas, ferrado. Mas Isso chegou, o torcedor do Guarani, ele brinca bastante, assim, né? Que o Guarani, ele viveu um processo parecido com a Portuguesa, né? Que há uma glória muito grande nos anos, no século XX, e quando o dinheiro entra no esporte, o Guarani começa a ter muitos problemas. Porque daí tem os patrocínios, né? E, obviamente, as marcas vão patrocinar o Corinthians, o Palmeiras, São Paulo. Os times São de os mais times de relevância. massa, né? De muita torcida e tudo mais. E mesmo fora do estado de São Paulo, Flamengo, Grêmio, então, se concentra o dinheiro em quem tem muita torcida. Por motivos óbvios, uma questão de lei de mercado, né? E daí esses clubes com uma torcida menor, mas que são muito tradicionais, vão ficando mais fracos. E não vai ter dinheiro para competir com os clubes mais fortes, né? Com os clubes de massa, né? E daí acontece com a Juventus da Moca, acontece com a Portuguesa, aconteceu com o Guarani também. Mas o Guarani só começou a ser rebaixado de divisão nesse momento. A Ponte Preta começou antes, né? Então o torcedor do Guarani já usa isso pra zoar e tudo mais. Seu time caiu primeiro que o meu. Exatamente. E paralelamente, os anos 70 da Ponte Preta tava de um jeito, mas o Guarani foi campeão brasileiro em 78, sabe? Então, tipo, eles usam esse período como uma zoeira, né? É a vida, né?
A rivalidade tá aí que pra nem isso. o São Paulo né? faz com vocês aí, né, velho? Exatamente. É a vida, né? Ou que qualquer outro time faz com o São Paulo na Copa do Brasil. Não, mas hoje nós temos todos os títulos, né? Possíveis, né? Na Copa do Mas tem um- Brasil. É o mais novo e tem todos os títulos. Parabéns, Eu vi uma charge esses dias, que é... Nesses dias não, quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, né? Ganhou a Copa do Brasil, é aquela charge que é o carinha estourando a champanhe, né? Uhum. Assim, que é o último lá, né? Aí mostra o Grêmio, o Cruzeiro, o Flamengo, o Corinthians, um 3, 5... E os caras, todo mundo aqui tranquilo, e o São Paulo lá embaixo com uma. Mordendo a medalha. Só que a gente tem que lembrar que até 2013, quem participava da Libertadores não jogava a Copa do Brasil, né? Mas só em 2025. Não, Teve mas 12 daí- anos pra ganhar. Então, se Tivemos tiveram um, 12 anos. tivemos um período obscuro na história do meu time, gente. Não, depois da Sul-Americana por WO, vocês deram uma nós afundada, né? nós venceu em campo, né? O primeiro jogo e o segundo na porrada, velho. Os caras vão sair na mão aqui daqui a pouco. Não, o primeiro tempo acabou com 3 expulsos dos caras. Era o Tigres, né? Era o... Foi o Tigres, Tigres. foi Era o do Tigres, México, né? Tigres, foi o Tigres. Pois Tanto bem, que tem uma mística, desculpa aí. Tem uma mística que, tipo, tudo no São Paulo se resolveu, né? O São Paulo foi ganhar aquele Campeonato Paulista depois que ganhou do Tigres, né? De novo, velho. mas eu conheço outro time que em final acabou o primeiro tempo perdendo de 3 e não voltou pro segundo tempo. Sabe quem? São Paulo. Em 1942 tá 3-1 Palmeiras na final. E cadê o São Paulo? E cadê o São Paulo? Eu Cadê nem o São era Paulo? vivo, irmão. Desistiram eu tenho- antes de voltar. Tem um amigo que tem tatuagem disso na perna, velho. Que? Nem era vivo. Nem era vivo. Pois bem, pessoal. O mundo pra mim só existe de 93 pra cá. Pois bem, isso que ele é historiador, né? Pois bem, em 69 a Ponte consegue ser campeã da A2, retornando à primeira divisão do Campeonato Paulista depois de 9 anos. Né? Então a Ponte cai em 60 e volta em 69. É um período bem traumático, né? Mas esse time em especial da Ponte Preta, ele foi conhecido como o Expresso da Vitória. Por ser é tipo o Barcelusa, lembra do Barcelusa? Da Portuguesa em 2012, 2013, isso. Que tava na Série B e ganhava todo mundo na Série B e tal. Esse time do Expresso da Vitória da Ponte é a mesma coisa. É um time que jogou a Série A2 e jogou muito bem, assim, tipo, encantava ver o time jogar, né? Não só foi campeã da Série A2, como foi campeã jogando muito bem. Mas não pode deixar subir a cabeça não, né? Porque a gente sabe o que aconteceu com o último que deixou subir a cabeça, né? Que ele falou bem assim, vamos ver se esse Barcelona é isso tudo. Nossa. Pois é. O Léo, né? O Foi o Léo. Léo, São as O místicas do zagueiro futebol. Léo. Não, ele era lateral, pô. Era lateral, lateral esquerdo. lateral esquerdo e o Madison, lateral direito. O Madison tinha tatuagem, Madison foda. Maravilhoso. E a dupla de zaga era Durval e... E... Puta merda. Edu Dracena. Edu Dracena. Linda, né? Olha o quarteto. Léo, complicado, Durval, né? Edu Dracena e Madison. Complicado. Mano, o que faz dois gênios do futebol com esses jogadores, né? Porque se a gente parar pra pensar, Neymar e Ganso. Olha o que o Neymar e o Ganso fizeram com Olha esses onde caras. eles se enfiaram, né? Não. Potencializa muito. Eles cara. potencializaram demais esses caras, velho. Tem cara que era ruim ali, que parecia eles ser deixaram- O André Balada, ele deu uma entrevista e ele falou bem assim, mano, o Neymar e o Ganso fizeram muito cara ruim enriquecendo o futebol, irmão. Sim. Porque o que acontece com o André Balada depois de que sai do Santos? Roda. O Arouca. Vai dormir na balada. O próprio Arouca. O Arouca era tipo um jogador mediano, que quando chegou o Neymar e o Ganso ali, ele se tornou O maior volante da história do referência de volante. E não tem como Aquele você pegar o Arouca, velho. Aquele colocar de referência. Wesley que a torcida do Palmeiras fez vaquinha pra contratar, tá ligado? Aí depois foi pro São Paulo também, não jogou nada. Péssimo. Nossa, péssimo. Aí parecia incrível, mas era... Mas eram os dois gênios ali que... Tudo culpa do Neymar. E do E Ganso. do Ganso. Se for ver numa questão dessa, é igual o Pires. Lembra quando o Pires veio pro São Paulo, lateral? Sim. Veio da Europa. Não, porque o Pires vai chegar, o Pires tem bagagem europeia, ele vai conseguir marcar o Neymar, não sei o quê. Tomou 3 cortes de letra do Neymar, não sabe nem... Depois desse dia, ele virou banco. Não, Depois desse dia, ele virou banco. até hoje ele tá perguntando o nome dele. E, pois bem, pessoal, no dia 16 de agosto... Quer falar, Fábio? Não. Força. Isso aí. Fala, continua. Dia 16 de agosto de 1970, o estádio Moisés Lucarelli recebeu o seu maior público já registrado.
Santos de Pelé, 1, Ponte Preta 0 para 33.500 pessoas. Não, Pelé, né? Santos de Pelé. É importante eu vou contar uma história que assim, eu deixei aqui, ó, o maior Conta. público já registrado. Porque isso no futebol do passado é muito importante. Porque eu fui num Palmeiras e Marília na Série B de 2003. Foi jogo Palmeiras... 2003? Quase, 2003. 2003 eu era criança ainda. Eu era um adolescente, Também. né? Tinha Não, 12 anos. Você tinha 12? Não sou de 91, né? Pô, eu tinha Você tinha 10, 10. Nossa, eu tinha 5. Não, 10 não, pô. 2003? Eu já pô. tinha 11 já. Depende do mês também, né? Eu sou de dezembro, então não. Não, eu você tinha 10. dez. Você tinha 2003 eu tinha 5. Eu tinha 12. E daí, nesse dia, olha que interessante, é futebol do passado isso, né? Que isso hoje em dia é impossível acontecer. Palmeiras Marília, Palmeiras muito próximo de subir ali. O primeiro gol que eu vi no estádio foi do Baiano, lateral direito, jogando no Boca Juniors depois. O segundo gol foi do Lúcio, 2004. Eu acho que a Mancha cantava assim: Lúcio Vagabundo é o pior lateral do mundo. Pior que o Egídio? Não. Ah, O Lúcio perto do Egídio é que o palmeirense não saberia o que viria depois. Não saberia o Egídio Egídio. Piscininha. Exatamente. Piscininha. Egídio Piscininha. E nesse jogo, deu no letreiro lá, público, 38 mil pessoas. Só que o estádio cabia 33. Como é que tinha 38? Como é que vendeu 38? Não, E tinha 38, porque assim, você tava esmagado na arquibancada. Não tinha Tinha, como, Não, se né? você o pegar o espaço jogo... que cabia tinha 3 ali. Não, se dentro, você né? pegar o jogo de São Paulo e Atlético Paranaense na final da Copa de 2005, cara, a lei de Newton que fala que 2 corpos não ocupam o mesmo Mentira. espaço é a maior É mentira da mentira, história, mentira. irmão. É igual você pegar a final do Paulista de 77 no Morumbi, lá no Cícero Pompeu de Toledo. 170 mil torcedores e a final era Ponte Preta e Corinthians. Sim. E, tipo não assim, cabe, não cabe E não isso, cabe, né, velho. teoria. Matematicamente foi provado Eu que fui tinha no- 170 Mano, mil você Você torcedores gira lá, catraca, velho. tá Você ligado? não, Gira você não catraca, senta, velho. Você não É, senta. não, É o não jogo tinha- todo aqui em pé, Não velho. tinha Lógico. banco, não tinha cadeira numerada, né? Sim, Era exatamente. Era só só o arco, né? o arquibancada. E assim, cara, eu já fui em jogo dessa época, assim, 2005, 2004, eu ia bastante em jogo. Eu ainda vou, mas naquela época era outro futebol, né? Que eu não pulava. Eu tava junto aqui na arquibancada, os caras pulavam e eu ia junto. Tá ligado? É isso aí. Você só fica meu, parado, né? o meu corpo pulava junto com o ritmo ali, porque Sim. é todo mundo grudado aqui. Tá? Então essa É, é tipo, outra... estação da Sé, 6 da tarde, 6 né? da tarde, que a galera te brincadeira. leva, tá ligado? Mas se você não Segue o for, fluxo. Segue o fluxo. Você vai Você querendo pra- ou não, irmão. Você vai pra tua peça e não Ah, tem mas pra eu- Osasco, tá ligado? É igual no estádio lotado. Você não quer pular, mas tá todo mundo aqui te espremendo. Você fica automático, né? Exatamente. Então, tipo, isso é uma coisa que não acontece mais hoje em dia, infelizmente, mas que naquela época acontecia bastante. Eu já fui no Morumbi, por um choque rei, Palmeiras de São Paulo, né? E a diretoria do São Paulo vendeu mais ingressos que a capacidade do setor, né? E daí por isso não deixou entrar, velho. Eu fui entrar no intervalo do jogo. Que palhaçada isso, Olha só. aí. Então, sei lá, cabia, 5 mil pessoas, tinha 10 ali, tá ligado? E daí depois entrou os outros 5, só que daí, mano, os malucos pendurados, assim, sabe? Uma coisa bizarra. assim. Galera no alambrado, né? Um bagulho louco, assim. Beleza. Em 1970, a Ponte é vice-campeã paulista. Daí começam os vice-campeonatos paulistas. Acumulou bastante. Vice-campeã paulista, atrás do São Paulo, empatada com o Palmeiras em pontos. Né? Então era um quadrangular, né? Não tinha a final exatamente ali. E o São Paulo acabou campeão e a Ponte em segundo, empatada com o Palmeiras mas em saldo e tal, em segundo e Palmeiras em terceiro. E era a continuação desse time, né? O time da A2 em 69, a Expresso da Vitória, e foi vice-campeão em 70. Então, um time bastante marcante para a história da Uma Ponte. curiosidade desse nome Expresso da Vitória, que eu tava lendo isso aí, eu fui pesquisar fora. Por que eles chamaram de Expresso da Vitória esse time? Porque eles quiseram buscar do primórdio da fundação do clube, o motivo da fundação do clube, que foi por causa da linha férrea e tudo. E aí eles, cara, então a gente tem que colocar um nome desse time nosso aqui que tá funcionando, que tá ganhando tudo, que tem a ver com o nosso clube. Por que o clube foi fundado? Qual que foi a dimensão ali? O que trouxe o clube? Foi por conta da linha férrea. Então, o que a gente pode colocar? O Expresso da Vitória, que é o time que vai pra cima e não dá ré, só vai pra cima e vai ganhando. Então, É um belo nome. é um belo nome. E tem tudo a ver com o clube. Sim, exatamente. Em 76, disputa o Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Chega entre os 18 melhores num campeonato de 80 clubes. A gente falou isso, eu e o Fábio falamos bastante sobre isso no
episódio do Guarani, né? Que, porra, o Campeonato Brasileiro organizado pela CBF nos anos 70, 80, 90, uma loucura, assim. Tipo, 80 clubes na primeira divisão. Assim. Tipo a Copa do Brasil hoje, né? A gente contou o campeonato do Guarani no episódio, que classificava 32, e daí os times entraram com processo lá, foi eliminado, daí o time que foi eliminado entrou com outro processo, daí teve que entrar, daí a CBF classificou 33. E daí eles perceberam, quando classificaram 33, eles perceberam depois, porque não tem nenhuma porra de um matemático ali, né? Eles perceberam que não dava pra chavear número ímpar. Pô, pessoal, 33 não dá parra, E daí velho. eles chamaram mais 3. Olha que loucura, tá ligado? E tudo que bizarrice, um assim. time que... Aí um que ficou, vai até o 33, aí o 34. Não, mas eu tô em 34, Exatamente, tem que ter eu aqui. É bizarro, cara. E assim, daí aconteceu isso entre os classificados. E daí os rebaixados aproveitaram que tava uma bagunça, entraram no processo pra não ser rebaixado. E não foram E rebaixados. tem um time também aí, não vou citar qual time, que entrou numa dessa aí também em 90 lá, pra não ser rebaixado no Paulista, né? Entrou com esse ofício aí. pois de, é. Então, eu não sei que time é esse, mas o estatuto do campeonato não previa rebaixamento, gente. Então, assim, No não meio tem do No como. meio do campeonato, ele, ó. Não tem meu como, time tá não tem péssimo. como um time ter sido rebaixado num ano e no ano seguinte ser campeão do mesmo campeonato. No meio do gente. campeonato, o estatuto muda. Não tem Não, como. ó, mas É o rebaixamento de Shoulder isso aí, velho. Eu ouvi da boca do técnico bom, Zete, Raí, jogadores, falando assim, eu Isso é IA, eu gente. joguei a Série B do Paulista pelo São Paulo. Isso é IA. Eu joguei contra o Marília. Vocês têm que rever aí, porque isso aí Eu é joguei contra o isso é Olaria. Isso é inteligência artificial aí, Pois é, gente. pois Isso é. aí vocês têm que Triste, ver as fake triste. news aí. Em 1976, o clube disputou o campeonato pela primeira vez. Em 77, ele é vice-campeão paulista de novo, perdendo pro Corinthians, que é um jogo histórico, né, da história do Corinthians. Falei, Fábio, que ele vai falar disso provavelmente, né, que é muito histórico esse jogo, né? Óbvio que eu quero falar sobre esse assunto, evidente, porque Afilou, né? eu acho que é uma das coisas mais curiosas do futebol é que, justamente com relação ao maior título do Corinthians, acho que o Júnior pode me ajudar aqui com essa informação, não é a Libertadores, não é o Mundial de Clubes, é esse bendito Paulista 77 que tirou o Corinthians da fila. Eu escutava histórias da geração dos meus pais, dos meus tios, falando que aquele jogo, ou aquele gol do Basílio, parece que veio uma onda sonora que ecoou na cidade inteira, que parece que parou. E olha que foi um gol assim sofrido do Basílio 77, que por sinal o terceiro maior público do Morumbi é esse jogo de Primeiro 77, maior Ponte Preta e Corinthians. primeiro maior público do Morumbi é esse da Ponte Preta e Corinthians, 177 mil torcedores, e é o maior público do Cícero Pompeu de Toledo até hoje. É uma loucura, né? Eu acho que os 177 três mil. maiores públicos do Morumbi são do Corinthians. São do Corinthians, né? E sabe uma curiosidade Exatamente. muito, muito legal desse jogo também? Pegando um gancho que o Fábio falou desse gol do Basílio, que teve um ar na hora do gol, assim, de... Meu Deus, o Pelé jogava, e aí o Pelé em 65, a gente viveu uma fase de seca de 13 anos, sem ganhar nada. Sem ganhar nada, que foi quando o Pelé saiu do Santos, foi pro Los Angeles, jogou lá, e aí ele voltou pro Santos, ele volta pro... Nova York Cosmos. Nova York Cosmos. Ele volta, e aí quando ele volta pro Santos em 64, se não me engano, ele fala assim, enquanto eu jogar, o Corinthians não vai ganhar nenhum título. Que loucura, tem que voltar, Pelé. Loucura isso. Tem que voltar. Ele Não, fala- mas não precisa, voltar mano. da- Qual foi o último título do Corinthians? 2019, né? 2019, 19, já Paulista. faz o quê? Já 5 faz anos, 5 calma. anos. Aí Quase ele, sempre. aí ele fala assim, enquanto eu jogar, o Corinthians não ganha nenhum título. Em 76, o Pelé se aposenta. Em 77, a gente ganha esse Paulista. Loucura, É loucura. uma loucura, assim, O cara é um... da gente entender a dimensão do futebol, que, tipo assim, não é só um esporte, não é só um jogo, é muito mais que isso. É o Pelé. O esporte é o Pelé. É o Pelé, cara. Quer falar, Fábio? Não, já falou. expressei a minha alegria com 77. Mas Já é está interessante. perfeito. Interessante isso que o Fábio falou, porque é uma questão muito de sentimento e de geração e tal, né?
E talvez o pessoal mais novo não consiga entender, captar bem isso, né? Porque, tipo, o pessoal mais velho palmeirense também fala do título 93 do Palmeiras como o mais importante. Um título paulista também, né? E daí, talvez o cara, sei lá, que tenha 20 anos hoje, não consegue entender como um título da Libertadores sobre o Flamengo é menos importante que um título paulista, por Sim. exemplo. Em cima do Palmeiras, em Não, cima da Ponte Preta. Para pra em pensar cima que do- o São Paulo ficou de 2013 até 2021 sem ganhar um título, que aí foi o Paulista, né? Mano, aquilo ali foi... E você tá falando do Corinthians tá 6 anos. Vocês ficaram 10, velho. Exatamente. Não, mas Então, aí aquilo foi Libertador, cara. E Exatamente foi essa São questão. Paulista. Né? E foi São E, Paulista, e né? é igual a expressão que o Fábio usou. É um alívio. Sim. Porque você tá... Meu, eu preciso ganhar que seja um regional aqui, um Não, já paulista tinha piada, que já seja... tinha piada que o São Paulo não comemorava título no WhatsApp e tal. Sim, Pô, nem tinha o WhatsApp Nem no tinha último WhatsApp, título que vocês ganharam, então. né? Tinha que ganhar, E velho. esses dois títulos, né, tanto do Corinthians quanto do Palmeiras, o Corinthians estava em, acho que 23 anos na fila, né? De 54 a 77. O Palmeiras estava 19 na fila. 23. Então são... 23, né? Eu falei 13, são 23. 23, né? Então são dois títulos que marcam uma geração muito forte. Você pensa, o Palmeirense nasceu nos anos 80, nunca tinha visto o Palmeiras ser campeão. Mesma coisa do corintiano que nasceu nos anos 60, né? Então é uma... tem... Isso é uma questão de sentimento, assim. O torcedor que não viveu o merdinha do palmeirense que nasceu em 2008... Ele tá mal acostumado agora. Daí ele acha que qualquer coisa é o fim do mundo. Começou a entender de futebol depois que a Crefisa entrou no Palmeiras, né? Com a arena, tá? Ele tá muito mal acostumado. Ele O tem meu que sobrinho tomar no cu Natan, um pouquinho, ele não tinha visto o São Paulo ser campeão até 2021. E ele nasceu quando? Mano, eu acho que ele é de 2012. Ah, é recente. Ele Então, nasceu no último título. Nasceu Nasceu foi no culpa último dele. título. Foi culpa dele. Gente. Bom, Culpa sua, Natan! Para pra pensar que tem gente que tem mais de 20 anos e não sabe o que é ver o Brasil campeão do mundo. Pois Não, é. eu vi o É Brasil ser campeão do mundo, então mundial. tô Eu vi bem, 2 vezes. eu não demais. posso falar que eu vi, que eu tinha 4 anos Você em viu 2002, 2 vezes o quê? né? Ô? Em 94 você tá cagando na roupa, cara. Eu lembro do uniforme da Croácia. Que isso? Em 2002 eu tinha 4 anos, não posso falar que eu Eu lembro, tinha 8, né? eu tinha Mas, 8, tipo assim, eu tava bem... eu lembro... Não lembro dos jogos, mas eu lembro daquela questão do acordar de madrugada, porque foi no Japão. Nossa. E, tipo assim, eu criança... Vamos pra casa do seu tio. Que casa do meu tio? São 3 da manhã, pelo amor de Deus. Não, aquele Me jogo, larga. aquele Brasil e Inglaterra, pelo Foi amor de incrível. Deus. Eu não velho. entendia, então pra mim... Mas aí em 2006 eu já tinha mais noção de futebol, já entendia mais. Chorei, foi triste. 2006 perdemos a Copa, em 2007 o Corinthians rebaixado. Só coisa boa. Só coisa boa. Só. Aí eu comecei a entender, tipo, eu gosto de futebol. Futebol é pra mim mesmo, Pode que eu crer. tô sofrendo com isso aqui, velho. Em 79, gente, a Ponte Preta é vice-campeã do Paulista também, novamente sobre o Corinthians, né? Então tem título de 77, tem o novo título. Então o torcedor da Ponte, eu imagino, não gosta muito do Corinthians. Em 79 também, o clube troca o seu hino oficial. Isso é uma história interessante. É que foi criada uma música para uma torcida organizada da Ponte. Para ela usar aquilo, jogar aquela música na arquibancada e tal. E a música se tornou muito popular. Se tornou ao gosto não só do pessoal da torcida organizada, como de todo o estádio. E daí se tornou tão popular que forçou o clube, os dirigentes tiveram também a perspicácia de perceber que a música estava mais popular que o próprio hino. E daí, por que não, né? E é uma música de estúdio, né? Então é uma música que dava para encaixar no hino do clube. E daí há essa mudança muito interessante. E muito legal disso aqui é que a Ponte, ela é um dos primeiros times a ter uma torcida organizada. Isso. Realmente no estatuto, assim, de ter a torcida organizada, como que a gente pode falar? Essa torcida primeira é uma torcida uniformizada. Que é organizada, só que, igual disso que você tá falando, só que ela não tem as características de uma torcida organizada, tipo a Mancha, Gaviões, Independente. Tá? Não, mas aí eu digo na questão da primeira organizada da Ponte Preta, que é a torcida jovem Ponte Pretana. Sim, é isso também. Que aí foi a primeira torcida jovem
Aí existe, né? A gente tem muita referência da torcida jovem do Santos. Mas a Ponte Preta teve uma jovem comum, primeiro né? do que o Santos. O nome é muito comum, tem a torcida jovem do Santos, da Ponte, do Vasco, não, do Grêmio. O Vasco tem a Força Jovem. Força Que é Jovem. jovem também. Que é jovem, né? Tem No final é jovem. o Fluminense é Young Flu, que Young é jovem também. Pelo amor de Deus. O único time que não podia ter uma torcida jovem é o Santos, né? Pois tem que ser torcida... Tinha que ser a torcida old, né? Igual a torcida do... Como é que é, Fábio? A torcida do São Caetano, que é os velhinhos de Bengala lá. Tem um nome. Depois você joga aí na internet, por favor. Puta, nossa senhora. Agora A torcida organizada muito. A torcida organizada do São Caetano é de senhores, é Bengala, não sei o que e tal. Acho muito bom isso. Não sei se o Fábio vai conseguir achar ali, velho. Mas quando você achar, você avisa. Já é Bengala Azul. Bengala Azul. Bengala Azul. E daí você olha... acertou. E daí você olha só os velhinhos mesmo, assim, é muito da hora. Que é a famosa torcida old, né? Os que podem fazer parte dessa torcida. Exatamente, é muito bom. 60 a mais, né? Exatamente. Quando você chega, você é torcedor do São Caetano, você chega aos 60, você pode entrar. Né? Sim. Bom que ele vai sempre se renovar, né? Não vejo a hora de poder entrar na torcida. Em 81, a saga da Ponte Preta continua e ela é vice-campeã paulista sobre o Santos, desculpa, contra o São Paulo, em 81. Então, 77, 79 e 81. É uma loucura, né? Todos os vice-campeonatos ali na sequência. E, ao mesmo tempo, novamente, a rivalidade. Em 78, o Guarani foi campeão brasileiro, né? Então, você pega... A Ponte imagina... já ganhou o brasileiro? Não. O único time do interior a ganhar brasileiro foi o Campeonato Brasileiro, né? Não o nacional, mas o brasileiro foi o Guarani. Então, imagina você ser um torcedor da Ponte e ver teu time vice e o teu rival campeão brasileiro, sabe? Um time do interior ainda. É um troço muito marcante. Assim. E ao contrário também, né? Imagina ser torcedor do Guarani nesse momento, né? O quão gratificante. Não conseguia nem dormir, né? Em 81 e 82, a Ponte Preta se consagra bicampeã da Copa São Paulo Futebol Júnior. Então, um momento de desenvolvimento do Salbás, né? Um momento importante. Foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 81, perdendo a semifinal para o Grêmio, e o Grêmio viria a ser campeão na final, né? Então, perdeu para o campeão. No fim dos anos 80, porém, novamente, veio momentos mais dolorosos, né? Com o clube rebaixado para A2 do Paulista de novo, em 1987, e retorna em 89. E retorna como vice ainda, né? Perdendo pro Ituano no final. Então, tipo, o fim dos anos 80 ali já começa a dar um BOzinho ali. Já vai dando o expresso da vitória já começou a... E daí, os anos 90 se inicia com a Ponte disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, que naquele ano foi disputado por 30 clubes. A Ponte terminou em 16º, não se classificando. Porém, em 91, a Ponte Preta estava na Série B. Então, você vê que o Campeonato Brasileiro... Quem pode nos explicar isso muito bem é o nosso amigo São Paulino. Nosso amigo Fluminense. também. São Paulino, Fluminense, né? Mas não sei se foi tapetão aqui. Mas pode ter sido... Mudou o estatuto. Mudou o estatuto. Mudou o estatuto. Cara, no meio do campeonato. O estatuto não previa, campeonato. irmão. A culpa já não é nossa, assim, isso ocorreu. A culpa da Federação Paulista. É isso, já é. Desorganizada. Então, a Série B de 91, ela mudou o formato. Então, assim, teve a disputa da Série C em 90, e daí acabou com os clubes ali nas suas respectivas posições. A Ponte acabou na metade da tabela, não classificando, portanto. Mas aí, na mudança de ano ali, na mudança de temporada, há uma mudança do regulamento e a Série B passa a ter 64 times. Daí, então, pega toda a galera que já tinha se classificado com uma outra galera que nem sabia que ia se classificar. E joga a Série B. Então, o campeonato de 91... Cadê? 91 é com 64 times. Olha que loucura. E a Série B, né? Uma galera, né? Uma galerinha aí. Exatamente. Então, os anos 90 da Ponte Preta é seguido de altos e baixos, né? A Ponte Preta também passa a sofrer com essa entrada do dinheiro no futebol, né? Então, passa a sofrer o mesmo que os demais clubes tradicionais com menos torcida passam a sofrer ali. Juventus, Portuguesa, Guarani e a própria Ponte. Então, em 95,
ela é rebaixada no Campeonato Paulista. E em 97 ela é campeã da Série B, voltando à primeira divisão 11 anos depois. Então são altos e baixos. Em 95 é rebaixada no estadual, em 97 vence uma Série B. E a Série B não é fácil, assim, né? Não, Quem já esteve lá sabe que não é fácil. Segundo o nosso querido Carlos Alberto, traz o Real Madrid. Põe o Real Madrid na Série B, que eu quero ver se vai ganhar. Nunca na história do futebol um time ganhou a Série B 2 vezes seguidas, né? Isso aí, ninguém é bi da Série B seguidamente. Ninguém é. Mas, ó, sabe... seguidamente? Não tem assim, como. Agora que você entendeu, cara. Mas O Fábio ainda não entendeu, não, lá, ó. Sabe uma coisa que eu acho... Eu não tô percebendo nada mesmo. Que eu acho que deveria acontecer da Série B? O campeão da Série B, ele deveria ter uma vaga em um campeonato mais de ponta, assim. Não que uma Libertadores, mas pegasse uma cabeça de chave numa Sul-Americana. Ou uma vaga direta numa Copa do Brasil, sem ter que passar A vaga direta eu concordo, né? Sem ter que passar por uma terceira fase, segunda fase, primeira fase, para depois entrar no mata-mata. Entrar junto com os times que terminam em 10º lugar no Brasileirão. Acho que os ingleses fazem um troço muito, muito correto, que é botar, tipo assim, os clubes que saem da Championship para a primeira divisão, para a Premier League, ganham um montante de dinheiro maior do que, sei lá, o time que acaba em 11º na Premier League, entende? Porque o cara que está saindo, um time pequeno, tipo o Luton Town, sai da segunda divisão para a primeira inglesa, ele não tá com o mesmo poderio econômico que os demais ali. Então, ele tem que, de alguma forma, a Federação Inglesa equilibra esse coisa. Então, dá um prêmio muito grande para quem tá saindo da segunda para a primeira, para ver se ele tem condição de conseguir... Tipo, porque se sobe só automaticamente, ele vai cair de depois, né? Como se fosse o draft, né? Tipo assim, o pior clube tem o primeiro direito de escolha que vai escolher o melhor jogador. Né? Isso aí é muito bom. Seria bom se a gente tivesse essa organização. Né? Os estadunidenses conseguem nivelar os esportes dele de uma forma incrível com draft, esse tipo de coisa. Tá ligado? E que é muito inteligente, porque você aumenta o nível de competitividade. Isso é o mais importante, aumentar o nível de competitividade entre os clubes. Entre os clubes em si. Porque se só 3, 4 clubes tiverem a capacidade ali, não só econômica, mas de jogadores, de estar competindo entre si, não precisa ter os outros 16 no campeonato. Exatamente. Então. E vai ter sempre os caras que vão ser ioiô, né? Tipo, antigamente era o Avaí. O Avaí deu uma caída, mas o Avaí era muito bom pra segunda divisão e muito ruim pra primeira. Então o Avaí subia no ano, caía no outro. Subia no ano, caía no outro. O Vasco, coitado do Vasco, mas o Vasco ficou nesse processo também, né? Então, tipo, é um time que não aguenta economicamente a primeira divisão, mas também não é um time tão fraco pra segunda. Mano, né? como é que tá a cabeça do Vascaíno vendo o Fluminense sendo campeão da Libertadores, Botafogo e Flamengo, tá ligado? Não, mas eu como vascaíno, se eu fosse vascaíno, nessa ideia que você falou, como estaria a cabeça do vascaíno? Eu veria, vendo o Fluminense ganhando a Libertadores num ano e lutando para não cair no outro, eu estaria tipo assim, tá normal, tá padrão, sem problema. Eu tenho um tio que é vascaíno, tio Edson, lá de Brasília ele. E, tipo assim, eu morei em Brasília de 2016 a 2018. E aí foi nessa época, mais ou menos, o Vasco teve aquele cai e sobe, cai e sobe. E aí o Vasco caiu e ele chorava. Eu não aguento torcer pra esse time. E não sei o quê. Aí o Vasco subiu. É o meu Vasco. É o Vascão. Aí o Vasco caiu. Eu não aguento. Mas é o torcedor. É o torcedor. Né? Não tem o que fazer. A Laís, ela fica perguntando pra mim, mano, por que você ainda assiste os jogos, velho? Se isso faz você ficar bravo. Porque é isso, né? Não tem explicação lógica. Um dia a gente saiu pra trocar uma ideia e tal, e aí o Danilo falou assim, mano, a minha esposa chega em casa, às vezes eu tô assistindo Mirassol e Sampaio Corrêa. Pelo amor de Deus. Não, eu também. E tipo assim, aí minha mãe, às vezes eu tô em casa também, eu tô assistindo, igual ontem, eu tava assistindo Olaria e ABC. Belo jogo. Não, sensacional. Era só chute pro alto, cabeçada, não tinha uma jogada de efeito, tinha nada. Mas eu tava assistindo. Qualquer jogo da Série A. Aí minha mãe passou e falou assim, nossa, é internacional esse jogo? Nunca ouvi falar desse time. Eu falei, não, mãe, acho que é Série Y, esse jogo aí. E ela, por que você tá assistindo? Eu falei, porque eu gosto. Que é o prazer de assistir o futebol. Que eu acredito que a maioria dos torcedores em si... O cara que fala, não, eu só assisto o jogo do meu time. Não gosta de futebol. Não gosta de futebol. Ele gosta do time dele. Exatamente. E nem gosta tanto, assim, porque ele
Se você perguntar do time dele em si, ele assiste só o time dele, ele não vai saber tanto falar do time dele, como que o time dele joga, como que o time, quem é o time dele. Sim. Pode até saber, mas não tem muito fundamento. Acho que perde Sim. muito da essência mesmo. Iniciando o século XXI da Ponte, né? A Ponte é terceira colocada da Copa do Brasil de 2001. Chegando novamente às semifinais, né? Perdendo as semifinais. O atacante Washington fez um feito bastante importante, bastante inédito, que foi, ele foi, inédito dos atacantes da Ponte, né? Ele foi artilheiro de 2 campeonatos, tanto do Paulista quanto da Copa do Brasil. No Paulista ele fez 16 gols e na Copa do Brasil fez 11. Aí na Copa do Brasil foram 11 gols em 8 jogos, uma loucura, velho. Em 2006 ela é novamente rebaixada para a Série B. 2008 ela é vice-campeã paulista, novamente, agora perdendo pro Palmeiras. Então é uma sina, né, da Ponte, chegar na final e infelizmente não ganhar. É tipo o Vasco, né, velho? Inclusive, eu fui nesses 2 jogos, né? Eu tava tanto no Moisés Lucarelli, no jogo de ida, que foi o gol do Alex Mineiro, e na volta no Parque Antártico eu tava também, não, obviamente. Então, em 2009, ela é campeã paulista do interior. Ela retorna à primeira divisão em 2011. O ano de 2013 é bastante especial para o torcedor da Ponte Preta, tanto para o bem quanto para o mal. Que o clube foi mais uma vez campeão paulista do interior. E teve a Sul-Americana de 2013, né? Bastante importante. Acho que Vamos todos falar disso aqui, não, velho. todos Na aqui moral, mano. lembramos, eu acho. Que a. Quando era pra perder na semifinal, não perdeu, né? Quando era importante perder, verdade, não, é não verdade. perdeu, né? Que foi a primeira partida internacional da Ponte Preta em 113 anos de história, né? Então eles venceram no Moisés Lucarelli e o Deportivo de Pasto da Colômbia por 2-0. Na campanha eliminou o Vélez Sarsfield, que é um time bastante tradicional da Argentina, né? Campeão da Libertadores, acho que 90. O Vélez 94. tem relevância, né? 94, Argentina. inclusive, ganhou da gente, né? Do São Isso, Paulo em muito bom. 94. Roubado, roubado. É um time Roubado, bastante agora é roubado, roubado. foi roubado mesmo. Não, Mas mas se assim, a é gente- muito comum nessa época da Libertadores. É tipo, o Palmeiras foi roubado pelo Boca Juniors, o Corinthians foi roubado pelo Boca Juniors em Meu 2013. Deus, não, Então, isso tipo, aí não felizmente foi isso um na roubo, Libertadores. Isso aí, Foi um latrocínio. meu Deus do A céu. Libertadores de 2000, por exemplo, tem uma entrevista lá na Argentina, que chegou, obviamente, no Brasil, do jogador da Argentina falando, do Boca Juniors, falando que a final contra o Palmeiras, o juiz estava comprado. O jogador falou isso, não sou eu falando. É uma loucura. Mandamos Pix. E é isso. Então, a Ponte elimina o Vélez e o São Paulo na campanha, disputa a final contra Mano, o Lanús. o São Paulo ia ser bicampeão, velho. E o Lanús é um clube bem... Essa é uma final muito interessante, assim, porque o Lanús é um clube bem pequeno da Argentina também, é um clube da cidade de Lanús, que seria, sei lá, Carapicuíba aqui da Grande São Paulo, né? Porque é uma cidade depois de Avejaneda. Avejaneda é uma cidade bem grande e Lanús já é uma cidade menor e bastante da classe trabalhadora, assim. Bem parecido com Carapicuíba, sinceramente, pra quem é de São Paulo. E o Lanús chegou também, né? A primeira final continental do Lanús, e o Lanús acaba ganhando. Empata em São Paulo e ganha lá na Argentina. E o Lanús é campeão. Então, se no Entre Provas e Divagações da Argentina, o mesmo programa lá argentino, eles estão falando do Lanús, esse título é muito importante. Sim. Assim. É o multiverso do Entre É, Provas e Divagações. exatamente. O Lanús, inclusive, foi vice-campeão da Libertadores 2017, em cima do Grêmio, né? Perdeu pro Grêmio, daí no Grêmio acabou vencendo. Luan, rei da América. Luan, rei da América, Depois justamente, depois Luan no motel. Exatamente. Não, Mano, depois, o essa Luan fiasco da América, essa né? passagem do Luan no Corinthians é coisa de maluco, Eu não gosto irmão. nem de lembrar que eu fico com raiva. Esse cara aí... Não, mas aí não sei. eu pensei assim, né? Não, se eu sou o Luan no lugar, eu teria feito a mesma coisa, isso? ganhando 500 mil. Ó, o tempo. Desculpa, ganhando 500 mil, foda-se, tá ligado? Então, pessoal, acabando ali avançando um pouquinho, a Ponte é vice-campeã da Série B em 2014. Em 2015 conquista novamente o Campeonato Paulista do interior, né? Então, um time no interior de São Paulo bastante tradicional. E esse desenvolvimento desses anos recentes é novamente um ano. São anos bastante instáveis, né? Tem algum avanço, né? O Campeonato Paulista do Interior,
em 2018, daí cai pra Série B, daí volta, então tem uma quarta de final do Paulista, tipo, igual teve ano passado. Ano passado, por exemplo, foi isso também, né? Inicia o ano fazendo um bom Paulista, chega nas quartas de finais, perde pro Palmeiras, mas paciência, era chega um time do interior um de São Paulo, normalmente a tendência é o time de São Paulo ganhar. Então, tudo bem, foi uma boa campanha. E chega na Série B de 2024, faz uma campanha horrível e cai, sabe? Cai pra Série C. Então, tipo, esses anos também foram muito instáveis. Em 2022 também caiu pra Série A2, um ano que não tinha por que cair pra Série 2. Era um time bom e tal. Tanto é que a Ponte de 2023 mantém uma boa parte ali da galera e domina a 2 do Paulista. E foi É ela. um fantasma que persegue a Ponte Preta, que é o Exatamente. time bom que não E consegue ser regular. Exatamente. Então, esses anos 2000 e tal, já nos anos 90 também estava acontecendo isso, que são times muito instáveis, né? E esse ano é um time que classificou já para Copa do Brasil 2026, vai jogar a terceira divisão em 2025, mas que no Paulista tá muito bem, né? Tá com uma campanha excelente. Ganhou de São Graças. Paulo no Ganhou último de São jogo Paulo aí. no último jogo, tá quase tirando o Palmeiras, né? Não Então por mérito podemos ter... da Ponte Preta, Não. mas por Ah, desmérito do São Paulo. Conseguimos ver que foi totalmente mérito da Ponte Preta, que jogou tá louco. demais. Jogou bem, contra o São e Paulo. tá jogando bem. É um clube que tá com 22 pontos, pô. Não é uma campanha ruim, assim. É uma campanha que na maior parte dos grupos ali estaria líder, sabe? O grupo do Santos e tal. E o grupo do engraçado São é que a Paulo, gente vê o Palmeiras não se classificando no grupo dele, mas provavelmente. tirando o grupo do Corinthians, Aham. o Palmeiras com a pontuação que ele tá não se classificando no grupo dele, ele seria líder de todos os outros Exatamente. grupos. Que é o calendário que dá pra fazer ali, né? O regulamento que dá pra fazer de acordo com o calendário. Mas podemos ter um São Bernardo e Ponte Preta, que é uma campanha. A Ponte Preta precisa ganhar a última rodada pra depender só de si, né? Contra o Bragantino, mas joga em casa. Tem uma boa chance de passar. Se empatar já depende do Palmeiras não ganhar. Mas de qualquer forma, chega assim, como favorito, né? Na última rodada, pra se classificar de fato para a próxima fase num São Bernardo e Ponte Preta. E daí tem totais condições de chegar numa semifinal de Sim, de Campeonato Campeonato Paulista, né? E daí, tipo, dependendo do chaveamento, quem sabe pega um time, às vezes, que não... Mais ou O menos. Santos, por exemplo, que é um time que tá se formando Se ainda. pegar o Tem o Santos- Neymar, beleza, mas tá se formando, o time do Santos tá se Eu formando, acredito né? que se a Ponte Preta pegar o Santos, ela tem mais capacidade de passar. Não fiquem bravos comigo, os torcedores santistas. E adoradores do Neymar. Nossa. Eu sou fãzíssimo do Neymar, mas o Neymar sozinho não é o... Deus. Não Não é é o Deus, Pelé. não tem 11 Neymar no campo. Tem que lembrar que o Neymar joga com o Tassiano. Você tem que lembrar também que nem o Neymar no PSG, né? Chegou a uma final de Champions, mas o Mbappé Pipocou. e aí eles não ganharam. É isso aí. Então, a Ponte tá com um ano que começou, pelo menos, de uma forma muito promissora. Tá com chances reais de chegar, por exemplo, numa semifinal de Campeonato Paulista. E daí, acabando, gente, a gente vai falar... Eu vou citar alguns grandes ídolos, né? Tem o Carlos, que foi goleiro da Seleção Brasileira em 3 Copas do Mundo. 78, 82 e 86. Venceu o Bola de Prata de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 80 e 81. Jogador gigante, né? Oscar, zagueiro das Copas de 78, 82 e 86 também. Bola de Prata em 77. Pelosi, zagueiro também de Copa do Mundo, 78. Bola de Prata, 77. Então tem jogadores muito grandes, assim, né? O Valdir Pires, também goleiro em 3 Copas, 74, 78 e O 82. Valdir Pérez é referência de De goleiro. goleiro, no- é. O Valdir Pérez, ele é aquele goleiro que defende aquela bomba, igual que o São Paulo tomou do Hulk, que lá do meio de campo, na gaveta, o Valdir Pérez é aquele goleiro que defende, pega, que pega. exatamente. Referência do, como é que é, o Veloso, É, fala muito dele, exatamente, que fala tem ele bastante, como justamente. referência. Tem outros mais recentes, né? Como o Luiz Fabiano, né? Que é da base Revelado, pela revelado Ponte. pela Ponte. É ídolo do São Paulo, mas foi revelado pela Ponte. E também encerrou a carreira, né? Fez questão de voltar pra Ponte Preta. Sim. E o Dada Maravilha, que não é tão recente assim, mas é um nome bem grande no futebol, assim, né? Que jogou em outros clubes, foi Não, ídolo em todos os quem clubes. não conheceu o Dada Maravilha morreu por dentro, Pois né? é, Não gosta pois de é. futebol. Exatamente. O próprio Washington, né? O Coração Valente, fez, assim, 82 gols na Ponte Preta em 102 partidas. Caralho. Um número- Matador. Número absurdo, né? Matador. O Luiz Fabiano, por exemplo, que é um
grande ídolo e um grande atacante também, fez 50... Cadê, caramba, Luiz Fabiano? Calma aí que eu me perdi aqui. Não peguei os números do Fabiano, então você me desculpa. Só peguei outros jogadores aqui. Então, mas como o tempo tá curto, eu vou focar só nesses aqui. E tem também um goleiro que chama Ciasca, que defendeu o clube nos anos 51, ali, de 51 e 60, e pegou 15 pênaltis em 1955, pegou 15 pênaltis em 22 cobranças, né? Então, tipo, é algo muito marcante, assim, né? Pois bem, esses são os ídolos que eu achei melhor focar. Eu separei outros aqui, mas como a gente tá com pouco tempo, último ponto antes de falarmos curiosidades e tal, antes de debatermos um pouco mais, os números do derby, né? Que falamos do Guarani, tem que falar também na Ponte Preta, e daí para a Ponte Preta não são números muito agradáveis, né? Mas de toda forma é um clássico bastante equilibrado, Sim. como é todo clássico, né? Se não for assim, não é um clássico. O único clássico que eu conheço de números desequilibrados É com o Santos, que eu né? conheço para mim, né? Então, tipo, o Corinthians pode ter também com outros clubes, mas que eu não sou corintiano, então eu não sei. Mas o do Palmeiras e Santos é uma loucura, assim, a O Corinthians diferença... e Santos, a diferença é de quase 30 jogos de diferença o Palmeiras pra também, nós. é por aí, assim, então é uma loucura, assim, Tipo, como... 113 vitórias do Santos e o nosso é Então, 137 basicamente, vitórias do o Corinthians. Santos é freguês de todo mundo, né, coitado. Pois bem, os números do derby são 71 vitórias para o Guarani, 69 empates e 67 vitórias para a Ponte Preta. Maior goleada do Guarani também, então os números estão desfavoráveis por enquanto. Mas é isso, né, pessoal? Pode falar, agora vamos para... Agora, falando nisso aqui que a gente tá aqui, né, do Santos, que o Santos é filho de todos, né? Só que aí eu tenho um amigo, o Johnny, inclusive, salve Johnny, ele sempre fala assim, mas o Santos parou uma guerra. Esse é o argumento eterno dele. Mano, isso aí nem... mas não sei, o Santos parou uma guerra. Não, beleza. Johnny, isso aí nem é 100% verdade, tá, mano? Não, mas aí uma vez a gente tava discutindo isso e ele, não, porque o Santos parou uma guerra. Eu falei, vamos ver que guerra é essa. Tudo bem, é uma guerra. Não deixa de ser uma guerra. Tinha pessoas morrendo, tudo. Mas é uma guerra lá na África, lá na Guiana, contra dos Hutus contra os Em Tutsis. Biafra. É Biafra, né? Biafra, exatamente. Parou essa guerra. Que era um movimento independentista dentro da Nigéria, que ficou muito famoso nos anos 60, porque foi uma guerra muito mortífera, muita gente morreu, não por armas, mas sim por fome, porque não tinham como acessar um tipo de acesso à comida, e se diz o mito da questão do Pelé parou uma guerra, mas ele não parou uma guerra, porque o Santos foi jogar na Nigéria, e aí ficou acordado que eles fariam um cessar-fogo. Um cessar-fogo não é um fim de uma guerra, é só uma pausa da guerra. Uma pausa pra ver nem- o Santos pararam jogar. pra ver o Pra não jogo. matar o Pelé sem querer, que nem né? os caras fizeram um cessar-fogo na Primeira Guerra Mundial no Natal. E aí o Pelé fez o negócio, parou a o guerra. Pelé jogou, fez os gols, acabou o jogo, voltou a guerra. Voltou a O porradaria. couro voltou a comer. O- Então, Johnny, o Santos e o Pelé pausa. não pararam uma guerra. Foi só um cessar-fogo. Só uma pausa. Só. Só um pausa, só. Segunda vez que o torcedor santista nesse episódio fica pé da vida com a gente. Mas é verdade, né? Nesse ponto é verdade. O outro, beleza, era zoeira, mas esse ponto é verdade, velho. Paciência. Então o Juninho conhece um dos 3 torcedores do Santos vivos ainda. Né? Novos, e novos, né? E novos, né? Eu acho que esse episódio aqui a gente vai ficar sem dicas culturais, né? Vamos... Não, vamos agora então. Vamos agora. Dicas culturais. Dicas culturais, Você então. puxou, você fala. Minha dica cultural é uma série que já faz bastante tempo que tá aí no ar aí, né? É sobre futebol, que eu comecei a assistir agora, né? Um monte de gente já assistiu, já terminou, a série já terminou, mas é sobre futebol. Mas não é só sobre futebol, né? Ela tem o futebol ali como plano de fundo, mas ela fala sobre outros assuntos, que é o Ted Lasso. Ela vai falar sobre masculinidade, vai falar sobre vivências, vida, racismo e como a gente tem que ser legal com as pessoas, né? Então, a série se chama Ted Lasso. Isso aí. A minha dica cultural, ela é meio boba, sinceramente. Porque é uma série meio boba, mas é uma série divertida e nostálgica. Que, pra quem assistiu Karate Kid na infância, tem a série Cobra Kai agora, né? Que é a série derivada do filme, né? E por que ela é boba? Porque, assim, é um enredo meio pobre, assim. Sim. Você vai assistindo, você pensa assim, vai acontecer isso. Porque dá pra perceber que a série tá caminhando pra isso. Sim. Mas, assim, foda-se, você não precisa ficar pensando o tempo inteiro, né? Sabe o que essa série me trouxe na cabeça quando eu tava assistindo? Que era tipo assim, como
como assim? Ninguém tem uma arma nos Estados Unidos, velho. É, logo Os nos caras Estados Unidos. estavam saindo na porrada. Como assim ninguém pega um revólver e pá, pá, Não, porque a galera que tem princípios, né? exatamente. Ó, É do- vamos é do resolver a treta, karatê, vai né? ser Do na karatê, mão. é. Não vem com barra de ferro, que Justamente. aqui não é torcida organizada. Então é uma série legal porque deriva do filme, então você tem uma nostalgia ali, mas é meio bobo. Mas assim, assiste, é legal, é divertido. É aquele pelo menos. guilty pleasure, né? Que você gosta, né? Deixar o convidado por último, vai lá, Fábio. A minha dica cultural, nossa, eu nem sabia que ia ter isso. Mas vamos lá. Então, Tá não- assistindo não- legal, é. hein? Que no final, vamos deixar o Fábio falar, porque a minha referência eu tô terminando de fomentá-la aqui. Tá bom, então vai lá, Fábio. E no caso, a minha dica cultural vai ser bem simples. Ainda não sei se ainda existe, mas eu lembro que uma coisa de uns 10 anos atrás, passar na frente do Moisés Lucarelli, tinha um Museu da Macaca. A macaca é a alcunha que se dá à Ponte Preta, né? E tinha um museu lá sobre a história do clube. Novamente, minha dica cultural mesmo do Guarani. Vá à cidade de Campinas, prestigia a cidade. E se for a Moisés Lucarelli, ao museu, que acho que ainda tem, sobre a história do clube. E deve ser um passeio fenomenal. Eu não pude ir, só passei na frente, mas passei porque eu tinha que fazer outra coisa na cidade de Campinas, mas acredito eu que deve ser um museu fantástico. É isso. Eu achei que era que tinha que indicar alguma série ou filme. Não, pode indicar Não, o que você pode. quiser. Você pode indicar. Comi num lugar É dica X. cultural, é o que Dica quiser. cultural. Então, quiser. foi reinaugurado o Museu do Futebol no Pacaembu. Legal. O Pacaembu foi reinaugurado agora, né? Arena Mercado Livre. E foi reinaugurado o Museu do Futebol e tem uma ala especial do Pelé lá, que é muito legal, que eu tava vendo no YouTube um vlogger que foi lá e fez um vídeo, mostrou como que é, e eu tô com muita vontade de ir. Não sei se eu vou agora, nesse final de semana, ou no próximo. E o ingresso é bem baratinho, custa R$40 pra estar acessando, não é tão caro. E é de fácil acesso, Sim, porque é no Pacaembu, tem estação de trem próximo, pra quem não tiver carro. E eu quero ir e ter essa experiência, porque já tinha o Museu do Futebol no antigo Pacaembu, e eles fizeram a reforma e colocaram mais ícones, colocaram mais pontos de imersão para Bem você legal. para você estar mais dentro ali de como foi a história do futebol, não só o paulista, né? Mas do futebol como um todo, gerando essa transformação para como o futebol é hoje. Legal, muito interessante. Essa é a minha dica. Só pra encerrar, gente, uma coisa que o Fábio falou e eu lembrei, a macaca, né? A macaca é o como é que fala? O Alcunha. Mascote. alcunha, o mascote do clube. Alcunha. Alcunha e o mascote, né? Como é Alcunha, chamado. o E o mascote, mascote. é o nome da torcida. E por tudo. quê, pessoal? Porque quando lá no início que a Ponte Preta... É importante falar isso, por isso que eu tô correndo aqui. Quando a Ponte Preta aceitava os jogadores negros e os outros times não, quando a Ponte Preta ia jogar de visitante, as outras torcidas falavam, a macacada chegou, os macacos, né? Xingando, né? Um xingamento racista. E a torcida da Ponte ressignificou o xingamento, né? Igual aconteceu com a torcida do Flamengo, por exemplo, de Urubuzada e tal, né? Então a torcida da Ponte pegou pra si esse coisa, uma coisa do porco Palmeiras, blá blá. Então, tipo, tem essa ressignificação do termo, né? Que é muito interessante, uma luta contra o racismo da própria torcida da Ponte. É que nem eu falo, mano. São Paulo tem que abraçar a ideia do Bambi, mano. Do Já- Tricas, né? Já Pronto, era, velho. Já pronto, era. Bambi, Tricas. Mano. É isso aí, pessoal. E daí a É gente igual o tem... Corinthians Gambá, né, mano? Porque que nem quando você... Quando o apelido já não te ofende... Você que pega pra acaba. si, pô. Exatamente. Acaba. E acaba a zoeira, exatamente. E aí, pessoal, beleza. Faça as honras aí, faz as redes sociais. E aí, pessoal, Tem um minuto. vamos finalizar aqui. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, Reddit. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. Estamos também em outras plataformas, como Spotify, Deezer. Estaremos depois na... Orelo. Orelo. Estaremos na no Orelo. futuro próximo. No futuro próximo. Estamos em várias plataformas de podcast. Então sigam a gente, se inscrevam lá nas nossas redes sociais, se inscrevam no canal no YouTube, que é muito importante pra gente. E é isso aí. Um beijo, um abraço. A gente vai deixar as redes sociais do nosso convidado Também, ali. E é isso, pessoal. Infelizmente temos 10 segundos só. Abraço, beijo, tchau. Tchau, tchau.